tá? Baeta chegando na área, gente. Baeta já está na área. Né, Baeta? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só ir cumprimentando a galera aqui que está chegando aqui. Tem aqui gente aqui, inclusive, lá do Vascão da Colina, lá aqui, né? Fala, João, trem indo... do trem indo para casa e vendo o canal. Saudações tricolores. Estamos juntos, meu irmão. Anderson, vamos embora. Boa jornada nesse trem. Fica aqui com a gente. É o trem da alegria, meu irmão. Vamos lá. Esse aqui é meu parceiro. Esse eu tenho que falar contigo correndo. Você marca comigo, não aparece. Seu salafrário. Esse cara aí, o Flávio Porto, ele é vascaíno. Eu peguei o telefone do Eurico Miranda e dei para ele, do Eurico Miranda, Eurico Vivo. Ele me leva numa final, Vasco e Botafogo. Essa história é boa para a gente contar. Aí eu com o telefone do Eurico, a gente trabalha em eventos junto comigo, tem umas coisas para te contar aí. Tô voltando, hein? Tô voltando. Aí o Flávio me chega e fala assim, Johan, liga pro Eurico. Eu falei, porra, tu quer o quê? Aí ele pega, ele é vascaíno, ele ligou pro Eurico. Eu tinha o telefone do Eurico, eu passei o telefone para ele. Ele liga pro Eurico do telefone dele. Quando o Eurico... Alô? Quem tá falando? Ele tremeu. Aí eu peguei e falei assim, toma aí, João, fala aí. Fala, Eurico! É isso! Casaca! O time é bom. Era Vasco e Botafogo. Rapaz, o Eurico atendeu o telefone. Isso no meio do jogo, na final, Vasco e Botafogo, porra. E o cara atendeu. É verdade ou é mentira, Flávio? O cara atendeu o telefone no meio de uma final de Vasco e Botafogo. Tô aqui de espião, ó. Tô aqui de espião. Mas pergunta para ele se não é verdade. Queria dar um abraço para o Marcos Brandão, feliz 2023. É que no começo eu fico dando um salve aqui para a galera aqui, né, que vem chegando aqui. Eu queria já dizer que nós estamos fazendo uma live junto, canal Resenha de Primeira e canal Marcelo Johan. E hoje nós temos um convidado que deve estar chegando aí também, Daniel Perafirme, tá, o Baeta? Boa noite. Boa noite, Johan. Boa noite, pessoal de casa. Já peço logo o pessoal já se inscrever no canal, dar like, deem like, pessoal. É necessário aqui, é uma mão com carinho para clicar no botão de inscrição. Você que está no canal Resenha de Primeira, você que está no canal do Johan, vamos se inscrever nos canais aí de cada um. E, por favor, deem like. E uma mão mais safadinha, como eu já disse, para dar like. Vamos falar muito aqui, resenhar muito aqui sobre Fluminense. Notícia não falta, né, Johan? E uma boa noite, feliz ano novo para todos. Boa noite. Notícia não falta. Aqui ele falando aqui, essa foi épica. Ele falando aqui, confirmando que as minhas histórias não são histórias de Forrest Gump, são histórias que realmente aconteceram. Ele liga, meio que dá uma travada, porque o Eurico era presidente do time dele. Eu vou lá e, porra, para mim o Eurico era só mais um. Eu vou pegar, vamos dar uma zoada no Eurico. Mas pegamos lá, o Eurico atendeu a gente muito bem, né? Foi que nem o Marco Veloso, quando chegou na frente lá do Celso Barros, falou assim, pô, não, sabe, rapaz, eu falei com não sei quem do doutor Celso, o doutor Celso na frente dele e o Marco travou. Rapaz, esse aqui eu tenho que baixar, dar toda a honra, toda a glória aqui, Luiz Olhão Cunha. Luiz Olhão Cunha, para quem não sabe, eu não sei se hoje ele é o presidente do Vital, mas o pai dele, seu Zequinha, é o foi presidente do Vital, inclusive a quadra do Vital, para quem não conhece, fica lá na Rua Vital, em Quintino, onde o Zico jogou muita bola, o Ney, que jogou lá, vários jogadores, a família Coimbra jogou muito lá no Vital, né? O Zico bateu muita bola, salão lá no Vital. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Olhão, inclusive conhece o pai do nosso Guga, lateral direito, né? E eu queria um dia marcar uma live com o Olhão, meu amigo. Aliás, Olhão, pô, vamos marcar um dia para a gente se ver, cara. Tem que dar um pulo aí, Quintino, aí, para a gente bater aquele papo aí. Lembrando, né, o Johan, o Guga, bem lembrado, você falou, o Guga é carioca, jogou na base do Fluminense, da base do Fluminense ele foi para a base do Avaí,
e no Avaí ele foi profissional e depois sim, aí ele foi pro... O pai, o Olhão tá aqui na live, tá? O Atlético O Mineiro. Olhão tá aqui na base, mandando um abraço aqui. Ele tá aqui, ele tá mandando, ele tá mandando aqui, ó, saudações tricolores, estamos juntos. Fala aqui, Olhão, um abraço. Fala aqui para ele aqui, meu pai. Meu pai tá aqui, ó. Olha lá, aqui, Olhão, olha aqui quem tá aqui, pai. Olha, ele tá aqui, aqui é o Olhão aqui, ó. Aqui, saudações. Aqui embaixo, aqui embaixo. Então, ele tá mandando. Ele tá mandando um abraço. Tá. O Olhão não entrou na live. Ele tá achando que eu então olhando lá. Tá vendo, Olhão? Tu tem que entrar no vídeo, porra. Meu pai, para você ver como é que o Olhão. Porra, o Olhão joga muita bola, o Baeta. Fera. Luciano tem alguma história de bastidores aí do Olhão? Sabe? Olha só, olha as feras que aparecem aqui. É qualificadíssima essa resenha aqui, rapaz. Luciano, esse aí é outro, era produtor da Globo, ele que fazia as edições de imagem da Fórmula 1, do Galvão Bueno. Só para você ter uma ideia de quem é essa fera aí, Luciano Coppola, monstro sagrado também, moral, alô, meu irmão, é só monstro, mandar um abraço para o André Malaquias, alô, Cascadura, alô, Benfica, alô, Big Field, Johan tá na área, segura a peruca, vou segurar aqui. Vai lá, o Young Fludo Meyer, tá todo mundo aí, olha lá. Fazendo novela, amigo, agora fazendo novela aí, ó. Aí, ó, tá vendo como é que eu sei, ó? Isso aí caminhava comigo na Lagoa, porra. Rapaz, hoje a internet aqui caiu, eu tô roteando no meu celular, tá, gente? Se tá no Rio, né, coisa é porque eu tô e deu ficar, porque tá sendo ameaçada uma greve de caminhoneiros aí, vou ter que ficar, né? Não sei o que vai acontecer aí, o país está numa situação meio esquisita aí, eu não sei, né, cara? Olha, o cara está falando aqui com sentimento, eu vou me abster de comentários de outros canais, melhor coisa que a gente faz, né? Tem que ter a nossa opinião aqui, né, Baeta? E vamos seguir a pelota aqui, né? Vamos lá, Baeta. Vamos começar falando sobre as notícias do Fluminense, as últimas notícias. É contigo, meu irmão. Voltei. Acho que foi a minha aqui, né, que caiu, né? Ou foi a tua? Baeta? Opa, foi a minha internet que caiu, ou foi a tua? Ó, chegando aí o pessoal de Resende. Ô, Johan, tá me ouvindo? Thiago Henri. Baeta, tá me escutando? É que eu tô com a internet meio esquisita. Eu tô te escutando. Então, beleza. Então, vai, siga lá a pelota. Então, vai embora. Eu que tô com a internet meio falha. Vai lá. Tá. Continua. Não, eu pensei que fosse a minha internet aqui, mas acho que é a tua aí. Tem notícia pra caramba. É a minha. Então tá tranquilo. Tem notícia pra caramba, a gente fala hoje, né, o João? Você quer começar aí ou eu começo de cá? Não, começa você, né? A notícia aí do Fluminense, tem a notícia aí da Cris Silva, que saiu, que já não é tão atual, mas tem a notícia aí do Luan Brito, né? Queria que você começasse aí, escolhesse aí, nesse monte de notícias aí, já começasse falando alguma coisa aí sobre, pelo menos, a representação. Vamos lá. Não, vamos de Luan Brito, então? Vamos de Luan Brito. Então, hoje surgiu a notícia aí, né, do portal GE, né, que o jogador aí pode ir recebeu, na verdade, o Porto de Portugal fez uma proposta de empréstimo aí de 18 meses, né, com opção de compra por cerca de 3 milhões de euros aí por 80% dos direitos aí do Luan Brito. O Luan Brito que tem 20 anos de idade, do sub-20, aí está jogando a copinha do Fluminense no ataque, e ele é filho do famoso Marco Brito, que o torcedor tricolor conhece muito bem, jogou no Fluminense aí entre 95 e 2003, mais ou menos, e foi um atacante aí que marcou muita época, né, fazendo alguns gols emblemáticos. Aí, o torcedor do Fluminense tinha um carinho especial pelo Marco Brito.
o Luan Brito pode estar de saída aí sem mesmo, né, estrear aí pelo profissional, mais um jovem aí que pode sair do Fluminense sem performar, né, o Johan no time profissional. Lembrando que o Fluminense jogou anteontem, né, contra o Porto Vitória, time que é vice-campeão capixaba, aí o Fluminense ganhou 1-0, magrinho, aos 46, o goleiro deles lá, o Marcão, fechou o gol no segundo tempo. Não gostei muito da atuação do Fluminense, para ser bem sincero. Em cima do Luan Brito, que a gente está falando aqui, não gostei também da atuação do jogador. É claro também que a gente não vê todos os jogos, né, pessoal de casa, do Sub-20, enfim, e fica difícil a gente dar uma avaliação mais criteriosa em cima do jogador. O que eu posso dizer do Luan Brito, que é um jogador pareceu um pouco afobado, viu, o Johan? Assim, perdendo muitos gols, em jogadas aí que não aproveitando jogadas que poderiam ter tido uma conclusão até melhor. Aí fica até complicado a gente falar se o jogador é bom ou ruim. Muita gente falou que ele não joga nada no chat, mas assim, cara, eu para falar que não joga nada é difícil. Mas assim, não, para ser bem sincero, para não sair do muro, em cima do muro, na verdade, cara, não me agradou, tá? Esse tipo de jogador. O tipo de jogador que me agrada nessa copinha é o Arthur, que também não foi tão bem nesse primeiro jogo, pode ter sido nervosismo, né? Mas esse sim é uma joia que o Fluminense tem que esperar mais tempo. Assim como o lateral direito Johnny também, o próprio Jefté também, que já teve oportunidade no time profissional, lateral esquerdo. Então, esse, junto com o Arthur, aí, são jogadores aí que me agradam mais. E a gente também lamenta a saída de um jogador. Mas eu queria levantar aqui, o Johan, até em cima disso do Luan Brito, pedir para o pessoal do chat também ajudar. Né? O pessoal está falando que o Arthur é horrível. Não, pessoal, o Arthur não é horrível, não, cara. Ele tem habilidade para caramba, ele foi bem marcado. Pô, o time lá capixaba sabe que ele é o principal jogador do Fluminense, então não iam dar mole. Vamos esperar, porque esse garoto tem habilidade. Tá? Queria lembrar uma reflexão aqui, até nossa, aqui, e para o pessoal de casa, né, que é importante a gente estar falando, o Fluminense está sempre vendendo mal. A gente tem muito aquela fase de criticar, né, o Johan? E eu queria pedir para o pessoal de casa fizesse uma reflexão. Quais foram, nos últimos 10 anos, jogadores que o Fluminense vendeu que foram bem no exterior, tá? Não estou falando nem se a venda foi boa ou foi ruim, tá? Eu estou dizendo assim, qual o jogador que se destacou? Eu, de antemão aqui, você lembra aí, Johan, dos últimos 10 anos, tá? Que tenham passado pela base do Fluminense, né? E tenham tido destaque, né? Porque a gente já saiu muito jovem, porra, podia ter performado melhor. Cara, Johan, tá me ouvindo? Tá mutado aí, ó, vai apagar o show. Tô ouvindo. Tá. Você lembra rápido aí algum jogador que o Fluminense, nos últimos 10 anos, que o Fluminense vendeu e arrebentou no exterior? Lembrando, Richarlison não veio da base do Fluminense, tá? Richarlison não veio da base do Fluminense, o Evanilson também não. Então, assim... O Evanilson foi base do Fluminense, sim, senhor. Não, mas não foi criado no Fluminense. Foi criado no Fluminense. Evanilson chegou no Fluminense. Chegou já com Negativo. Evanilson chegou lá sub-13. Tem certeza? Absoluta. Evanilson chegou junto com o Biel, ele chegou junto com o Miguel. O Evanilson não era jogador da Tombense, seu Johan? Negativo. Foi para Tombense, dado para Tombense. Pô, o Evanilson conhece a história toda. O Evanilson veio da Bahia. Então o Evanilson é. Então, Evanilson eu não tenho essa certeza, não. Absoluto. Mas você está falando, então, Evanilson é o único. Então, né? Aliás, eu vou pedir uma camisa do Evanilson autografada no meu nome, vai vir de Portugal lá, tá vindo, vou pedir para quem cuida lá da carreira do Evanilson, uma camisa do Evanilson, vou botar aqui atrás, Evanilson, só para o pessoal sempre lembrar o que fizeram com o Evanilson. O Evanilson falaram que o Evanilson não ia performar. O Evanilson chegou no Fluminense, garotinho. Tem razão. Eu vi uma foto. Não tem? Então. Tem razão. Evanilson chegou pequeno no Fluminense. Evanilson passou pelo Samorim, cara. Wilson, André. Exatamente. Foi aí que ele foi para o Samorim, deu uma descarambada lá, ele perdeu, se eu não me engano, não sei se foi o pai ou a mãe, e aí ele deu uma desfocada na carreira e tal, e sempre chegou lá do interior da Bahia, de um colégio lá, foi captado, veio para o Fluminense,
chegou no Fluminense, foi artilheiro, sempre foi artilheiro do Fluminense, sempre foi fera, perdeu o foco num certo momento. Quando foi para o Samorim, foi porque estava um pouco meio sem foco, mas era um jogador que sempre foi fera. E aí. Ele foi para Tombense, seu Johan, te interrompendo rapidinho, ele foi, você tem razão, eu sempre foi da base, me confundi aqui. Ele foi para Tombense em 2020 só, né? Sim, Depois ele foi junto na leva do irmão do Miguel, Gabriel, que jogava também no Fluminense, foi junto com o Igor Julião, que já estava lá, foi junto com uma série de jogadores da base do Fluminense, uns 8 ou 7. E chegando lá, na época, o Samorim tinha uma estrutura que comportava, era uma estrutura que enquanto o Fluminense, na época, tinha uma grana boa, tava legal. Mas, de repente... Tinha Unimed, na verdade, né? Ainda tinha Unimed e tinha uma grana. De repente, foi faltando dinheiro, os jogadores começaram a reclamar, alguns falavam que estavam comendo galinha o tempo todo, ou seja... Uns pegavam o dinheiro que o Fluminense dava, gastavam na balada, ficavam sem dinheiro para... Ou seja, não tinha uma gestão boa do Samorim. Ou seja, tinha gente que o Fluminense já não tinha dinheiro para nada naquela época, ou seja, uma situação meio precária de administração do Samorim. Mas, assim, alguns jogadores... A ideia foi até boa, sabia, Johan? Se você parar para pensar, cara, a ideia foi boa. Eu tive até a oportunidade de conversar com o Marcelo Teixeira na época. A ideia foi boa, né? Porque tinha dinheiro, estava até com a Unimed. A ideia era pegar esses jogadores do Fluminense que não estão sendo aproveitados, ou garotos mais novos, antes do profissional, levar para lá para ele já ter uma experiência no exterior, né? Aprender outras línguas. Eles tinham curso lá de inglês e tudo. Tinham contato com competições da Champions secundárias, né? Champions League B, Liga da Europa B, enfim. E a ideia era essa, mas começou a minguar, cara, com o final da parceria da Unimed. O negócio foi parar até na justiça, né? Mas aí Olha, a ideia foi boa, mas faltou dinheiro. Vamos lá, vamos ver alguns jogadores que foram vendidos. Pitaluga, está muito bem. Muito bem. Mas isso que eu tô falando, João, olha assim, ó, eu vou botar aqui, ó. Tá muito bem como? Assim, o Pitaluga foi vendido sem estrear no profissional. Saiu mas eu sei, João. Eu tô falando o seguinte: desses jogadores aí, quem que, porra, tá arrebentando lá fora? Cara, mas ainda tem tempo de maturação, o Baeta. Você tem que dar tempo ao jogador, porra. O Netinho, por exemplo, não vai ficar. Fabinho, por exemplo, tem mais de 10 anos. Fabinho tem mais, eu falei dos últimos 10 anos. O Ibanhas, dessa turma toda que você colocou para mim, o melhor é o Ibanhas. Mas o Ibanhas já saiu cascudo. Ele já saiu cascudo. O Ibanhas é o único aqui que quase olha a idade do Ibanhas. Você tem que analisar a idade do cara que sai daqui. Você não vai ver um jogador explodir, porra, o cara sai com 16 anos, vai para a Europa. Ele tem que se adaptar. Por exemplo, João Pedro está arrebentando. O João Pedro está arrebentando. O João Pedro já vai para coisa. Você não acha que já era para ter um time sendo... O João Pedro está na terceira temporada, se eu não me engano, no já Watford. Vai, Você não acha que já era para ter saído? Agora o Richarlison saiu rápido, agora que vai sair. Agora já está começando a receber a proposta. Estou te falando isso porque eu conversei com o Marlon foi para o Barcelona. Tá, Gerson, por exemplo. O Gerson não está bem? Não, mas aí, Johan, é o seguinte, tô falando que arrebentou lá fora, Johan. Assim, esses jogadores aqui, você botou, Gerson e Scarpa. Cara, o Scarpa é um puta jogador, mas o Scarpa não foi lá para fora, o Scarpa jogou pra caramba. Aí era outra questão que eu ia até questionar, era o seguinte, cara, muitos desses jogadores aí, que saíram muito cedo, que não eram para ter saído, que se tivessem aqui no Brasil, estariam arrebentando. Ó. Garanto para você, o Ibanhas estaria arrebentando no futebol brasileiro hoje. Fabinho tem mais de 10 anos, é muito antigo. O Fabinho sempre vai puxar Marcelo, vai puxar os irmãos gêmeos também lá do Manchester, enfim, é mais antigo. Sim. Agora, Ayrton Lucas, se tivesse no Fluminense, está no Flamengo, está jogando muito bem, estaria arrebentando no Fluminense. O Wender não precisa nem falar, né, cara? Ele está lá na Rússia, mas, cara, não está muito bem lá, mas se estivesse no Fluminense, estaria arrebentando. Mesmo nível do Gerson, também que está arrebentando no rival. O Scarpa, sem comentários. João Pedro também estaria jogando muito melhor hoje em dia aqui. Cara, Luiz Henrique, eu falei, ó, pessoal, o cara tem que arrebentar lá fora. Não arrebentou, chegou, foi vendido. Ainda não. Não, mas eu tô falando que arrebentou, o Johan. Nenhum desses caras arrebentou ainda. Mas vai pro Marcelo, quando saiu daqui, ele não saiu arrebentando lá.
Por exemplo, existe um tempo de maturação. Por exemplo, o próprio Vinícius Júnior, quando saiu daqui, ele ficou no Barcelona B, ele ficou 3 ou 4 anos para arrebentar. Vinícius Júnior. Mas olha só, desses caras aqui que você colocou aqui, o Pitaluga é muito novo também, né, cara? O Luiz Henrique está sendo preparado. O Luiz Henrique foi ontem, né? Titular, porra. O Luiz Henrique, por exemplo, foi ontem, pô. Não dá nem para comparar, acabou de chegar no Betis. O que eu quero dizer é o seguinte: assim, o jogador nem joga no profissional. Aí sim. A questão é essa. A gente tem um jogador que não joga no profissional e sai sem fazer um jogo no profissional. Depois volta para o rival e arrebenta no rival. Isso que é pior. Olha aí, Ayrton Lucas jogando bem, o Flamengo inclusive adquiriu ele. O próprio Wendel, o Flamengo quase que contratou ele. O Gerson, por exemplo, não arrebentou lá fora, mas em compensação no futebol brasileiro está arrebentando, cara. O Scarpa é a mesma coisa. Aí que tá. O Pitaluga, você não ouviu falar no lado do Pitaluga, porque o Pitaluga está sendo preparado. Aí, quando a gente vem aqui na coisa, o nosso próprio presidente, quando foi lá no Edilson Silva, e você conhece bem... Eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa que eu sempre penso quando eu vejo uma situação dessa é que o Fluminense negocia muito mal. Ok? E negociar mal não necessariamente é por má intenção, mas por falta de capacidade de negociar. Pronto. Ele resume basicamente, ele fala, Baeta, simplesmente o que está acontecendo nos dias de hoje. E assim, basicamente é o que está acontecendo. O Luan Brito, por exemplo, ele está saindo para fazer caixa, porra. Porque o Luan Brito, você que acha assim, o cara está falando que ele é reserva, ele é reserva por quê? Porque ele decidiu, ele foi titular. Eu te mandei uma lista aí no privado, olha aí, depois você dá uma olhada. Essa aí está mais atual, são dos últimos 10 anos para cá. Vamos lá. Eu vou botar aqui, inclusive vou copiar e já vou botar no... Senão a gente vai puxar Fabinho, vai puxar Marcelo, esses caras são Rafael, Fábio, estão lá há muito tempo. Porra. Você tem que entrar como administrador, porra. Eu tenho que te passar... administração, que aí você Vamos já... fazer o corte, pessoal de casa também, o corte aqui, ó, o corte dos últimos 10 anos, tá? Jogadores do Fluminense que tenham sido vendidos, que tenham arrebentado lá fora. Tá aí, ó. Robert, Kennedy, Marcos Paulo, Biel, Metinho, João Pedro, Ibanes, Wendel, Gerson, Scarpa. O Scarpa foi para fora? Não, o Scarpa arrebentou aqui, né? O Scarpa foi para o Palmeiras. Isso aí é agora foi para a Inglaterra. Isso. Mas ele não foi o Fluminense que vendeu. Mas não foi o Fluminense que vendeu para a Inglaterra, foi o Palmeiras, pô. Então, assim, não fomos nós que vendemos. A gente está falando sai do Fluminense. Aqui eu estou aqui numa reserva coletiva. Robert foi e voltou, né? Robert, isso aí, cara. Eu nem sei onde está. A última vez que eu falo do Robert estava no Cabo Friense, no Boa Vista. Cara, Kennedy, enfim, também não foi. Né, cara? A gente lembra aqui também, Marcos Paulo. Marcos Paulo está sendo emprestado toda hora aí pelo Atlético de Madrid. Tá? Metinho pode pingar no Bahia. Né? João Pedro acabou de renovar o contrato dele com o Watford, cara, na segunda divisão. Cara, o Richarlison bateu lá, já mudou de clube 2 vezes. Não sei, esperar mais um pouco para o João Pedro. Também é novo, vou seguir o seu conselho, ele é muito novo. Cara, o Ibanes não, o Ibanes já está bem. O Ibanes não foi por muito pouco para a Copa. Porque assim, que a nossa zaga era muito boa na Copa do Mundo. Senão o Ibanes é certo de estar na próxima Copa do Mundo. Né? O Enderson perdeu um pouco lá fora. Né, cara, um jogador que a gente achava que ia arrebentar, cara, lá fora o Wendel, e realmente está um pouco, já tem um tempinho que ele foi. O Gerson, porra, esteve no Roma, esteve na Fiorentina. Na época que ele foi para o Olympique de Marseille, ele foi pedido do Sampaoli. Ele arrebentou pra caramba, jogou pra caramba, era o melhor do time. O Sampaoli saiu, jogou mais Perdeu espaço e forçou a saída, hoje está no rival. Cara, o Scarpa eu coloquei porque o Scarpa, cara, é um jogador que... Cara, dá até tristeza nessa saída do Scarpa, né? Porra. O Kaique, por exemplo, deve pingar no Bahia, no Grupo City, deve estar voltando. Ayrton Lucas está no Flamengo, arrebentando, né? Mas também não arrebentou lá fora, né? Senão o clube dele lá, o Russo, que teria ficado. O Marlon vive emprestado, foi para o Barcelona B, depois foi para vários clubes secundários, Portugal, Espanha. E, cara, Biru também era uma outra promessa que a gente nem... O Biru assim, não se encaixa. Mas o que eu acho é o seguinte, Johan, assim, cara,
Mas vamos falar do Luan Brito. Vamos concentrar no Luan Brito. Assim, um cara está falando assim, que falaram que ele era reserva. Esse cara, eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o Marco Brito. Né? O Marco chegou e falou assim, Johan, se meu filho tivesse outro empresário, ele já estava jogando no time principal. Ele comentou. E ele não ia ter chance no Fluminense. O Luan Brito no time principal? Se tivesse outro empresário. Ele falou. Ele salvou aquele treinador várias vezes. Ele foi artilheiro tanto do brasileiro como no Carioca. Ele foi artilheiro. Ele pega o que ele fez nos campeonatos Carioca do ano passado, do Brasileiro do ano passado, e dá uma olhada. Ele era artilheiro de todo o campeonato. E às vezes no banco. Ele entrava e fazia os gols. Agora, isso era a opção do treinador começar ele no banco. E eu vi ele jogando. Esse garoto era um puta do garoto. Agora, o pai, funcionário do clube, não tem como reclamar. Vai reclamar como? Não tem como reclamar. Não tem como. Então, assim, ele, por exemplo, o Wanderson, por exemplo, acha ele fraco. Eu, por exemplo, achei no primeiro jogo, ele perdeu um gol cara a cara, nesse gol da Copinha, e o segundo ele mata muito prematuro falar que ele é fraco, né? Não, é muito prematuro. Não tem como, assim. Eu queria falar do... Falei que ele é afobado. Ele é afobado. E é muito prematuro também falar do... Como é que é o nome dele? Do que você falou, do Arthur. O Arthur estava jogando no 20, sempre uma categoria acima. O Arthur era para vir arrebentando do 20. Né? Ele era para vir arrebentando no 20. Só que o que acontece? Como ele desceu do 20 para o 17, eu achei que ele fosse escangalhar. Só que o que acontece? Me pareceu muito burocrático, só que é o primeiro jogo dele no 17, ainda se adaptando aos novos companheiros. A gente tem que ter paciência com ele. Agora, que houve uma queda de rendimento, houve do Arthur. Isso aí é inegável. Isso acontece com todo garoto. Agora, você menosprezar o Arthur por causa de alguns jogos ou alguma fase dele, deixa eu ver aqui, não dá. Não dá para você menosprezar o Arthur, porque o que o Arthur já fez na carreira dele, você tem que respeitar o Arthur. Agora, existe um jogador que joga na mesma posição dele, que fez um belíssimo campeonato brasileiro, chama-se Agner, número 10, bate falta, entrou e decidiu. Então, assim, o Arthur entra, o Agner sai, o Arthur sai, o Agner entra, né? E vai lá e decide. Então, assim, muito olho vivo no Agner, jogador alto, mata a bola, prepara a bola. Então, assim, muita gente foi ver Marcos Paulo jogar e saiu com o João Pedro. Muita gente na Copa BH, isso eu lembro como se fosse hoje, Marcos Paulo, o cara que desceu do 20 para o 17, quem foi vendido foi João Pedro. Então, assim, isso é muito relativo no futebol. O futebol é momento, futebol, muitas vezes, as pessoas acham que aquele cara que arrebentou, Toró, por exemplo, Toró arrebentou, você lembra do Toró, não lembra, Cris? Toró era o melhor meio de campo nosso. Ele fazia 60 gols por temporada. 60, 50, 40, e deu uma caída. Depois teve uma lesão seríssima, Dona Maria conhecia a mãe dele, conhecia o Marcelo, que era empresário dele. Agora, a gente não pode queimar Arthur. A gente tem que prezar pela joia do Fluminense, o Arthur, mas a gente tem que convir aqui que o Arthur deu uma queda de rendimento, o Baeta. Arthur caiu. Mas é normal, o Johan, menino tem 17, né? Cara, só no Globo Esporte eu já vi umas 3 ou 4 matérias com o menino, assim, cara,
O garoto fica... sai um pouco do normal, do cotidiano dele, todo mundo batendo nas costas dele, que ele vai ser craque, ele vai ser craque. A gente vê a molecada do Fluminense cada vez indo mais nova, sem estar no profissional, indo para clubes da Europa. Assim, o moleque, se não tiver uma cabeça boa, uma família boa, um empresário bom, ele pira, cara. Ele pira, mas é normal. Eu acho que daqui a pouco ele é muito novo também, cara. Daqui a pouco ele aterriza, foi o primeiro jogo dele, a gente espera bem mais desse menino, então eu acho que ele vai dar frutos com o Fluminense. Só espero que não vendam também, façam aí. Não estão fazendo eu queria que você falasse um pouco da maior revelação dos últimos anos, foi contratado pelo Vasco, Léo Pelé. Eu aviso ou vocês avisam? Você avisa. Só Léo, né? Só Léo, né? Coitado do Pelé, né? Eu acho que a partir de 2023 é só Léo. Pelé é sacanagem. Porra, cara, pagaram 16 milhões, estão gastando dinheiro errado, hein, Johan? Caraca, meu, os caras pagaram 16 milhões. Não, pagaram 1 milhão. 15 foi por causa do apelido. Muito bom, muito bom. Cara, sabe lembrando, falando de Copinha ainda, não sei se o pessoal de casa vai concordar, mas o time do Fluminense, se eu não me engano, da Copinha do ano passado, era melhor, cara. Porra, tinha John Kennedy, tinha Matheus Martins no ataque. Se eu não me engano, o Kaique estava jogando também. Então, assim, o pessoal de casa está lembrando também, esse ano tem o tal do Isaac. Esse Isaac arrebentou, hein, cara, no jogo. Esse é monstro. Porto Vitória, cara. Foi o melhor do time, cara. É o sub-16. Ele é sub-16. Ele acabou de subir do 15, né? E esse aí é um monstro. Se esse garoto for vendido agora, ele tem que ser vendido por muito mais do que esse jogador. Quanto foi esse jogador do Palmeiras foi oferecido, esse firuleiro aí, que ele estava lá na pelada do Zico? Qual que você está falando? Aquele que foi vendido lá? Como é que é o nome do garoto? O Hendrick? Esse joga mais do que o Hendrick, filho. Na minha opinião. Isaac joga pra cacete, filho. Pelo amor de Deus. Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho o Isaac... Esse menino é diferenciado, viu, o Johan? Muito. Cara, eu vi ele de perto lá na pelada do Zico, cara. Pô, até o toque na bola dele, entendeu? O moleque é enjoado, cara. Eu vou falar pra você que vai ser top, um grande jogador no mundo, mas assim, o toque de bola dele tem 16 anos, o moleque é estranho, viu? É estranho esse garoto. Eu acho que pode vingar sim, cara, dessa molecada nova aí, cara, que tem surgido no Brasil. Até o Ronaldo Fenômeno, cara, defendeu. Eu também já achei forçação, tá? O Ronaldo Fenômeno falou que ele tinha que ir para a Copa. Achei demais. Mas, assim, ele é diferente, cara. Dá para ver que ele é diferente. Né? Mas o coisa também é. Esse garoto é diferente. É porque o Fenômeno está mais perto dali e tal, mas o Isaac é diferente. Ele também diferente. Gostei dele. A paulada que ele deu na trave e a bola de calcanhar que ele deu. Ele jogou muito. Melhor do time. Não, cara, o que ele jogou no ano passado sempre foi avião. Aliás, tem uma geração de avião chegando aí, desde o 13, violento. Tem um garoto, um menino no 13 lá, um centroavante, o Rian, que é um centroavante, tipo o Adriano Imperador, bate de direita, bate de esquerda, é maior do que eu. Tem a foto dele aqui, depois eu boto. Ele é do meu tamanho, já. 13 anos. Meu irmão, chuta que nem um cavalo com as duas pernas, cabeceia, é um monstro, com 13 anos. Vocês vão ver ele já batendo aí, entendeu? Então, assim, é isso. Mas muito bom jogador. Vina quer voltar para o Flu. Eu não quero o Vina de volta. Se o Vina voltar por 200 mil, eu aceito. Deu uma cavada, hein? Que cavada que ele deu, hein? Cara, mas eu conversei até a apuração nossa, Johan, passar para vocês aqui e compartilhar com o pessoal de casa. Conversei com a diretoria do Ceará, conversei com a turma lá também do Vozão Cash, né? Que é um jornalista que cobre no Ceará no dia a dia. Cara, o Ceará já voltou a treinar, ele está treinando normalmente. Segundo eles, ele não quer sair, só sairia, o Ceará só liberaria com uma compensação financeira, tá? E o salário dele lá, pasmem, cara, 500 mil reais. 600, eu acho que era 600. Não, 500. Só sai com compensação e o salário dele lá é 500. Obrigado, Vina, muito obrigado, você foi bem no Fluminense, mas um grande abraço. Eu sabe em quem eu iria, o Johan? Tem superchat aí ou não? Não, o superchat tá. Eu tô sem superchat. Tá. O pessoal tá fazendo a campanha pro Vina, cara, mas assim, porra, é um jogador, cara, com idade já avançada,
E assim, ganhando salário de 500 mil reais, cara, é loucura. Eu iria no Faravelli, cara, meia argentino que está na Independente Del Valle, que por sinal arrebentou na final da Sul-Americana contra o São Paulo. Jogador aí de 29 anos, cara, ele tem contrato, mais um ano de contrato lá com o Independente Del Valle. E, cara, sabe qual é o salário dele, Johan, lá no Independente Del Valle? Cerca de 50 mil. Então, cara, já que o Fluminense não gastou esse dinheiro com o Natan, eu acho que de repente valeria a pena investir nesse argentino, cara, Faravelli. Acho que daria certo muito melhor do que investir num Vina, né, com salário de 500 mil. Eu acho que vale o investimento. E assim, ele vem jogando bem já há bastante tempo, pelo menos as últimas 3 temporadas aí, esse Faravelli aí vem arrebentando. Não sei se o pessoal de casa concorda, mas teria investido nele. Olha, o Influente está dizendo o seguinte: Influente eu gosto porque é uma faixa que tem na época dos anos 80, tinha uma faixa Influente, e eu criei um grupo de WhatsApp chamado Os Influentes. Né? Cara, isso é antigo, Laranjeiras, né? É uma faixa do Influente. Eu gostava muito dessa faixa, né? E eu criei um grupo chamado Influente. Eu criei até um programa lá no Saudações Tricolores chamado Os Influentes, e era eu, o Pedro Rangel e o Paulo Brito. Paulo Brito não, o Marco Brito, que é o pai do Luan Brito, que foi vendido hoje. Ele participava, antes de ir para as Laranjeiras, ele participava da live com a gente, eram nós 3. E aí é o seguinte, ele está dizendo assim: o Alexandre Jesus deve ter um padrinho forte, vi a foto dele no treino. Enquanto isso, empresta o Gabriel Martins para o Bangu. O Gabriel Martins para o Bangu, emprestou aquele menino... Quem está indo no Bangu também, se eu não me engano, é o Calazans. Lembra do Calazans? Lembro. Calazans. Tá indo também. Calazans. Tem também o nosso querido... tem um volante que foi lá para o Ituano, o nosso querido Nascimento. Nascimento está no Ituano. Isso é ruim. Isso é ruim demais. Nascimento é ruim. É bom ruim, aquele não. garoto aí que está aí no Goiás, aí, Caio. Aquele menino é bom, ele é melhor. Não, desculpa, mas não é não. Era titular. Você não acha o Caio que está no Goiás melhor que o Nascimento? Quem? Caio Vinícius? Você não acha, não? Jogou no Goiás, no Brasileiro. Isso Sério? É um cagalhofo, porra. O cara saía, entregava a bola, cheguei a mandar mensagem para o Marcelo Cabo. Isso é um jogador que não chega. Ele fez pênalti contra o Avaí, isso não joga nada. Isso aí fez um gol quando o Miguel botou a bola na cabeça dele na pequena área, que ele fez um gol e anularam. Então é chumbo trocado, ô Johan, chumbo trocado. A gente mandou o Caio para lá e eles mandaram o David Duarte para cá, que ainda bem foi pro Bahia. Não, o David Duarte foi pro Bahia, né, porra? Falou que tá feliz a beça lá, que vai disputar, não sei o que. Porra, tá te cornetando aqui, ó. Tá maluco, Christian? Pô, aí, ó, tá medonho. Porra, esse Caio Vinícius, eu cheguei a dar a cornetada em Marcelo Cabo. Mas sabia que a turma, eu não sei se você conversou lá em Goiânia, mas tinha muito torcedor do Goiás que gosta dele, cara. Pelo amor de Deus, pô. Mas Goiano não sabe nada de futebol, não, rapaz. O Goiano, você tem uma ideia... Você já viu o Goiano entender de futebol? O próprio Goiano detona o time dele. Você tem uma ideia? Eles barraram o Felipe Bastos e o Cabo saiu do Goiás por causa disso, tá? Porque impuseram a colocação do Caio Vinícius, tá? Impuseram, falaram, ó, teve uma... Eu não posso ficar falando muito, senão eu vou detonar aqui. Eu chego lá em Goiás, os caras não querem... O pessoal tá lembrando aqui, ó, o Cartola, 1902. Cara, isso é uma situação que... Aqui, ó, do Del Valle... O Fluminense deve uma última parcela, 2,6 milhões, se eu não me engano, pelo Orejuela e pelo Sornoso. Cara, se o Fluminense pagar essa parcela... É milhões de reais, não é dólares, não. É a última parcela. O Fluminense está pagando... 500 mil dólares, parcelado. Que é 2,6 milhões. Sim, tem razão. Se o Fluminense pagar, o Cartola, cara, problema nenhum. Cara, equatoriano quer vender jogador do Brasil, precisa de dinheiro. O Vilas quer saber o seguinte: aonde anda o Peu e o Igor Julião? O Igor Julião está na MLS, se eu não me engano. Ele foi até cogitado no Goiás aí, um tempo atrás. Para você ver como é que ele não entende de porra nenhuma. Para você ver. Ele não entende de nada. Isso corrobora o que eu estou falando. O Peu é o famoso pelo amor de Deus. Quando botava o Peu, eu falava, pelo amor de Deus. Teve até um bordão meu do Peu, né? Porra, quem é Peu? Esses caras saem do Fluminense, somem. Tu vai ver o Cris Silva. Quando o Mário fala do Cris Silva,
quando ele veio aqui falar do Criciúma, foi um grande investimento. Dá uma olhada nisso aí. A gente não tem como ficar com um lateral só, esperar 6 meses em razão do que o departamento de scout pensou sobre o jogador, apresentou ao Abel, o Abel adorou o jogador, acha que o jogador vai ser muito importante no sistema que ele vai jogar. Isso fez com que a gente fizesse um investimento, repito. O Cristiano, eu vi 15 minutos daquele jogo do Real Madrid. Tá mutado já. Isso é foda, né, cara? Não combinaram com o Abel, né? Não foram combinar com o Abel. Porque eu tiro, porque tem mais os memes e tal. Né? Então, assim, é uma piada o Criciúma sair sem a gente ganhar um tostão nessa coisa. Agora, ele tem contrato até o final do ano, tá? 2024. Foi você que o William Bigode queria, o Cruzeiro estava afim de levar o William Bigode de volta ao Bahia? Sim, o que acontece? Conversei com a turma em Minas, inclusive lá com a turma do Cruzeiro, também com alguns jornalistas. Há o interesse do Cruzeiro, sim, em cima do Bigode, desde o ano passado, mas tem um problema muito grande, que é o salário do jogador. O jogador está na faixa de R$500 mil mensais e se o Fluminense ajudar com parte do salário, tem grandes chances aí da negociação avançar. Tá? Conversei com o Uran também, perguntei para o Eduardo Uran, que é empresário dele, se chegou alguma proposta do Cruzeiro. Ele falou para mim que não chegou nenhuma proposta. Até conversei com ele sobre o interesse que o Cruzeiro teria, né, em cima desse jogador que ganhou 2 títulos brasileiros, foi artilheiro do Brasileirão. A torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme pelo Bigode, que está com 36 anos, tem mais um ano de contrato. Então, cara, pode dar samba sim, viu? Ele vai perder espaço, né, o Johan, com essa turma, né, com esse pacotão de reforços aí. Ele já estava na reserva, apesar de ser muito utilizado. Bem não, muito utilizado, acho que é a palavra certa. Foi muito utilizado, todos os jogos ele entrava. Mas, assim, deixou muito a desejar, né? Sim, eu sempre gostei muito do Bigode, é um jogador inteligente, é um jogador que sempre fez gols, é um jogador que sempre foi muito bom jogador, mas quando chega no Fluminense, já chega em final de carreira, já chega sem aquela velocidade que ele tinha, força que ele tinha, um arranque que ele tinha. Ele já não é mais o William Bigode que jogou no Cruzeiro, que jogou no Palmeiras, já não é mais aquele William Bigode. Não é mais aquele jogador que de outrora. Então, assim, se essa informação do que o Cruzeiro, de repente, ele quer pegar ele, pelo menos para levar, e vai levar, de repente, pelo salário menor, vai negociar melhor isso, para ele jogar, de repente, lá, ter mais utilidade lá do que no Fluminense, que lá ele vai ter mais utilidade, com certeza, que o Fluminense. Eu acho que é o ganha-ganha, né? O Fluminense ganha, porque alivia um pouco a folha, de repente o Fluminense dá uma parte do salário e tal, e ele joga lá, se conseguir esse negócio, como o Palmeiras fez com o Jorge. Eu acho que tinha tudo para ir. O que você acha? Eu pago o Uber. Se foi o mesmo esquema do Jorge, cara, o pessoal de casa não sabe, cara. A apuração nossa lá do Resenha também estava se falando, né, que o salário do Jorge era 1 milhão, não sei o quê. Cara, a gente foi atrás, o Fluminense conseguiu um negócio da China para mim. Uma das melhores contratações do Fluminense para mim, o pessoal tá falando muito do Keno, mas para mim foi o Jorge, cara, custo-benefício. Mas só voltando aqui, só para terminar antes do Bigode, se o Fluminense pagar 60% do salário do Bigode e o Cruzeiro 40%, eu já pago o Uber. O cara ganha quase 500 mil, cara, no Fluminense. Com certeza vai perder espaço com essa quantidade de jogador que está chegando. 450. Em cima do... aí, ó. É o que eu te falei, cerca de 500 mil. O Jorge ganha 600 mil, o Fluminense vai pagar 240 mil e o Palmeiras 360. Só que o Palmeiras paga as luvas do Jorge, por isso que falam que o salário dele chega de quase a 1 milhão, porque o Palmeiras ainda paga as luvas. O salário dele, na verdade, é 600 mil. O Palmeiras vai continuar pagando as luvas dele ainda parte do salário, ou seja, o Palmeiras vai pagar quase 1 milhão aí de reais aí, ainda aí com o Jorge por até, pelo menos até o final do ano. O Fluminense tem esse empréstimo do Jorge de 1 ano, e olha que bom, o Johan e o pessoal de casa. Chegou no final do ano, o Fluminense paga mais 4,5 milhões, ele compra 50% do Jorge, do Palmeiras, cara.
já está com preço fixado também. Eu achei o negócio da China, cara, garoto novo, Jorge, entendeu? Não tem idade avançada, tem um lateral, tudo bem, que se machucou muito nos últimos clubes que ele passou, né? Mas eu acho que dá para tirar um pouco do Jorge, que chegou até na seleção brasileira. O Diniz já conversou com ele, né? Falou que ele vai ser o lateral esquerdo do Diniz, então assim, já enche muito o lateral de orgulho, não teve muita oportunidade no Palmeiras, até porque os laterais do Palmeiras são muito bons, aquele Piquerez da Uruguai, muito bom de bola também. Não teve tem um cara da base subindo, né? Vanderlan também, muito bom, cara. Vanderlan, Deixa eu abrir para esse comentário aqui do Jorge. O Jorge só pode estar me sacaneando, cara. Mas eu vou jogar essa pergunta para você, que é meu convidado de honra aqui, né, cara? Eu já peço logo para se inscrever no canal Resenha de Primeira, por favor. Vai lá agora. Vai lá com aquele seu dedinho. Como é que você fala? Dedinho maroto? Como é que é? Uma mão com carinho para clicar no botão de inscrição e a outra mais safadinha para dar like. Então vamos lá, pessoal. Clica aí. Faz quem isso tá no aqui canal também, pô. Vamos lá. Vamos se inscrever no canal Resenha de Primeira. A gente está sempre trazendo informações lá bem bacanas aí. É isso. Então vai lá, se inscreve lá. Agora, vem aqui nesse comentário dele aqui, cara. Esse comentário aqui, eu tenho que voltar aqui no comentário do Jorge. William Bigode de volante, você concorda? E Caio Paulista, improvisado de camisa 10. Porque Caio tem muita inteligência e boa qualidade de passe. Concorda? Eu vou jogar essa para o meu amigo Baitão, eu não vou te responder. Eu tirava o André e o Ganso só, né, nessa parada. Valeu. Obrigado, meu querido Jorge. Aquele abraço. Boa, cara. Tá de brincadeira, né? O Caio Paulista não foi testado em qual posição, o Johan? Foi testado em várias, né, cara? Foi testado na direita, lateral direita, lateral esquerda. Foi testado no meio, no ataque. Ele tá rindo. Cara, o nego tá rindo do bagacete aqui do Jorge. Jorge é foda. Jorge, tu mitou, Jorge. Tu mitou. Eu vou falar para você, Jorge. Tu com esse chapeuzinho aí de cowboy, meu irmão. Agora tem uma pergunta do Leonardo Garcia. Qual é o melhor time para você? O 4-4-2 ou o 4-3-3? Bem, eu posso dar uma novidade para você. O time do Diniz, né, não joga nem no 4-4-2, nem no 4-3-3. Ele aparentemente começa com uma configuração de 4-3-3. Mas quando você vai para o campo, todo mundo joga em todo lugar. O Arias volta, o Cano tem horas que está na cabeça de área, voltando para marcar. Ou seja, todo mundo joga em todo lugar. Eu não sei se o Baeta concorda. Ele parece que joga num esquema de 4-3-3. Mas quando você vê todo mundo com a bola, é um rodízio tão grande, todo mundo joga em todo lugar, e para mim, o Samaria estava no 4-4-2. Mas, assim, vai depender muito da configuração que o outro time, eu acho que o Diniz, ele analisa mais ou menos o time compactado e jogando de acordo com o time adversário. Como é que você vê isso? O Diniz, ele joga muito dependendo do esquema do adversário, conforme você falou. E os adversários também já mataram como é que o Diniz joga, né? Esse esquema, eles falaram aí no 4-3-3, cara, mas parece mais o 4-3-3, é um 4-2-3-1, né? Ele joga ali com, pode ser de repente André e Martinelli, aí ele joga com o Ganso, de um lado o Arias e do outro, de repente, o Keno, né? Que pode jogar aí, né? Chegando. Acho que o Keno vai ser titular, tá? E o Cano na frente, né, mais adiantado. Eu acho que esse é o esquema, é o melhor esquema que tem o Fluminense. Eu iria com o Martinelli no momento. Não sei se você concorda, o pessoal de casa também concorda. Mas eu iria nesse 4-2-3-1, cara. 4-2-3-1, que é, na verdade, um 4-3-3, né? E botaria Keno e o Jorge na esquerda. Para você é o melhor também, João, ou não? Olha, eu acho que o melhor esquema é aquele que ganha, né, cara? Aquele que bota a bola na casinha, né? Então, assim, o Diniz, ele atrai o adversário, quando o time dos caras acham que estão entrando ali, quando ele vai lá e fura as linhas e começa e vai... Quando
Quando o time do Fluminense é traiçoeiro, né, cara? É aquele time que, quando os caras pensam que estão bem, então é a hora que o Fluminense vai lá e faz o gol, conforme foi. Então, assim, queria mandar um abraço para o Silvio Alvim Júnior, que está aqui, né? Sou de Lajinha, de Minas Gerais, estarei em Vitória, dia 22, com a minha família. Somos 7. Para quem não sabe, o jogo Fluminense Madureira, se eu não me engano, é Madureira? É Madureira, ou Baeta? Me corrija se eu estiver errado. Parece que foi Madureira, deve ir para lá, né, Cariacica? Para Cariacica. Então, assim, galera de Vitória, que nos lugares que eu fui lá, vai estar toda lá. Então, assim, isso é uma bênção para a torcida do Fluminense, cara, que vai. Madureira e Fluminense, a Ferdi confirmou, jogo da terceira rodada vai ser realizado em Vitória, terceira rodada do geral. Esse jogo vai ser o dia, só confia, saiu há 6 horas atrás, o jogo vai ser no dia 22 de janeiro, né? Você está botando aqui dia 22, às 18 horas, horário de Brasília, pela Futebol. Jogo esse que será transmitido pela Band. Todos os jogos nossos serão transmitidos pela Band. Bênção, né? Pena que o Vasco e o Botafogo ainda não fecharam, então, legal, né? Que bom, que coisa. Johan, na verdade, achei uma sacanagem esse negócio do Natan, porque o Natan, além de pescar e ser bonito, é muito ativo. As redes sociais. É muito ativo e agrega muito na motivação da. Tinha que ficar. E, além disso, o desabafo, é um pescador, né? Já que é para falar, vou falar. O cara pesca, o cara tem uma tatuagem, né? Porra, você tem que falar mais coisa, porra, para o Natan ficar, né, meu irmão? Não é isso, Bahia? Tá, porra, 450 está baixo o salário dele. Vou aumentar para ele comprar um barco melhor, para ele comprar um peixe maior e dizer que pescou, que aquela história de pescador, de mentiroso, né? Compra lá um badejo, sei lá, não sei onde é que ele pesca, né? Mas, enfim, sei lá, né? Pô. Não rendeu, né? A verdade é essa, né? Ele não rendeu e o problema é que o pai atrapalha muito a carreira do jogador. O pai é empresário dele, o pai já criou, no início da carreira dele, ele foi revelado no Atlético Paranaense, já criou problema, né? Para ele sair. Ele queria ser do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pedia, ele tinha mais 2 anos de contrato, foi parar na justiça, ele acabou indo para o Chelsea, saiu obrigado do Atlético Paranaense, e agora esse imbróglio, né, com o Fluminense também, e foi muito mal costurado no meu modo de ver. Surgiu um boato que ele queria permanecer no Fluminense, mas eu não acredito. Conversando com o pessoal em Minas, no primeiro momento que ele veio para o Fluminense, ano passado, o empréstimo de 1 ano, ele desabafou com colegas que não queria sair do Atlético Mineiro e não queria ter vindo para o Fluminense. Inclusive, quando o salário dele lá era 400 mil, ele veio com gatilho ganhando um pouco mais, conforme você falou, 450. Então, atualmente o salário dele é 400 mil. Nessa vinda para o Fluminense, ele não ia ganhar esse aumento, assim, nessa renovação do empréstimo, ele um empréstimo de R$1 milhão. Me pareceu que ele não queria realmente vir para o Fluminense, né? Então, não respondeu às ligações da diretoria do Fluminense, tampouco também do Atlético Mineiro. Todo o time do Atlético Mineiro se apresentou e está treinando, inclusive, e ele recebeu, nesses dias agora, uma carta do Atlético Mineiro informando que ele deveria se apresentar apenas no dia 13, né? Após a repercussão, né, das redes sociais que ele colocou, né, falando que, agradecendo o Fluminense, que ia se representar o Atlético, era um novo projeto de carreira. O Atlético Mineiro, na sequência desse vídeo dele, emitiu uma nota falando que ele não estava nos planos do Galo para 2023, que o Eduardo Cudê não contava com esse jogador. Então, cara, já ouvi rumores também que o Vasco está interessado, está esperando, só aguardando aí o imbróglio desse impasse para ir. É um jogador que interessa muito o Vasco. A gente vai aguardar para ver como é que vai ser esse tipo, né? Se realmente fechar com o Vasco, como é que vai ser o tipo de empréstimo, né? Para o Vasco, né? Se o Fluminense ia pagar R$1 milhão. A gente quer saber se ele vai de graça. Esse que acho que é o X da questão, mas o Vasco tem interesse sim, tá? Conversando aí com algumas pessoas ligadas ao Vasco, o Vasco tem interesse no Natan, só estava esperando aí o negócio não dar certo com o Fluminense e com o Atlético. Já que o Atlético não quer, o Fluminense não quer, o Vasco está de olho sim nesse jogador.
Bem, tem essa saída do Cris Silva. Você acha que o Cris Silva tem algum clube para ele ou o Fluminense vai ficar pagando o salário dele aí até 2024? Que o contrato do Cris Silva, né, termina só no final de 2024. 4 anos, né? O contrato dele é de 4 anos, se não me engano. O contrato dele e o presidente falou que foi um grande investimento. 2025, na verdade. Não, final de 2024. Eu estava dando uma olhada aqui, pelo menos o grupo. Contrato de 4 anos o dele, não é isso? É um contrato bem longo, João. Se você tiver, é um contrato bem longo dele, cara. É de 4 anos. Se ele vier eu vou falar 2022, o seguinte. Olha o que o Globo.com fala. Eu vou botar até aqui. Ele diz o seguinte. Vamos lá. Ele bota o seguinte aqui. No que você está dando aqui, porque eu estou com a internet aqui roteada, então é aquela lentidão, né? Vamos lá. Cristiano, vamos lá. Maior investimento do clube. Maior investimento do clube, ano passado, alvo de críticas da torcida, o jogador chegou, Ainda sem destino, lateral de 29 anos, está treinando. Ele tem contrato com o Flu até o fim de 24. E recebeu sondagem, está aqui. Eu vou botar até aqui para você ver. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mas sabia que deve ter tido sondagem mesmo? Para todo chinelo velho tem um pé descalço, cara. Deve ter recebido sondagem, mas não dos clubes que a gente está pensando, né? Deve ser clube de Série B, clube lá da Moldávia, ou voltar para a Moldávia, ou do Chipre. Essas coisas aí tem, cara. Sempre tem. Tá aí, ó. 9 milhões e meio que o Luiz está dizendo. Vou ver se entrou, não. Aí entrou aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Tá aí, ó. Final de... Tá aqui, ó. Final Flu de 2024, né? Só para a galera saber, né, que pelo menos isso. Acho que foram 3 anos e meio, sei lá, não sei o quê. Ou seja, para onde foram 9 milhões e meio? Né? Cristiano fugiu da guerra. O Uran deve levar ele lá para o Tombense. Não sei, cara. Assim, eu só estou dizendo o seguinte. Eu gostei de algumas contratações, gostei do Jorge, gostei do Keno, gostei do Guga, mas acho que esse aí foi talvez a maior bola fora da direção do Fluminense. Baeta, ainda estou na dúvida, o Pato vai assinar quando? Estou ansioso. E aí, Baeta? Para você. Pô, deixa o Pato onde ele tá, cara. Tá sem clube, né? Deixa o Pato ir para... Vocês querem fazer do Fluminense o quê? Pô, tá de brincadeira. Pato não, cara. Já tem o Ganso lá, cara. Deixa o Pato fora. Não, ele deu uma cavada. É outro que deu cavada, né, o Johan? Elogiou pra caramba o Diniz, que era um sonho jogar com o Diniz. Mas é engraçado, cara. O Diniz, quando jogou com ele no São Paulo, não sei se você vai recordar, o São Paulo vinha bem, era líder até do Campeonato Paulista. Depois deu ruim, né, cara? Mudou toda a direção, o presidente do São Paulo. E teve um imbróglio lá, ele acabou afastando o Daniel Alves e foram afastados o Daniel Alves e o Pato, e o time começou a voltar a jogar bem. Não sei se realmente aí teria algum tipo de problema. E o Pato era um jogador que a torcida do São Paulo pegava muito no pé. Era um jogador que não era esforçado, não corria atrás da bola. Mas ele é preguiçoso pra cacete, preguiçoso, né, pra caramba, Não sei se seria uma boa pro Fluminense, não. Deixa lá, o Fluminense já tá com muito jogador com idade avançada, cara, entendeu? Até a maioria só no time titular do Fluminense, 11 atletas têm mais de 32 anos. Tem o Fábio, tem o Samuel Xavier, tem o Manuel, né? Tem aí mais para frente tem o Ganso. Então, assim, tem o Cano, então o Keno. Então, assim, todo cuidado é pouco. Mas são jogadores, antes que o pessoal de cornete aí no chat, são jogadores que estão rendendo, tá? Estão com idade avançada, mas estão muito bem. O problema é o banco, né, que nem já citaram muitos aqui. Felipe Melo, William Bigode, próprio dentre outros, David Braz. Então, assim, são atletas
com a idade bem avançada, né, cara? Sai um atleta com, por exemplo, sai um Manuel, se machuca, que já tem mais de 30 anos, vai entrar um David Braz também, já tem uma idade avançada. Né? Sai um Cano com idade avançada, vai entrar um Bigode com idade avançada. Vou ter que pensar um pouco na base. Se a gente for colocar nos 30 jogadores do Fluminense, aí não. A idade dos jogadores cai bastante. Aí tem uma molecada para balancear isso aí. Mas no time principal tem muitos atletas aí com mais de 30 anos. Tem que tomar cuidado, né? Principalmente... O desabafo tricolor, ele matou a charada aqui. Eu acho que a contratação do Cristiano foi uma questão humanitária. E a gente está rindo, né, Bahia? Uma questão... O médico Edione contratou o Cristiano por um caso de humanidade. Edione é muito humilde, é um exemplo de pessoa. Olha, eu estou contigo, né? Eu estou contigo. Né? Ele estava até num momento que estava até dando uma cochilada, né? E aí deu uma acordada. Eu até botei um vídeo aqui para ele dar uma acordada. Tá aí, Johnny, acorda! Hã? O que foi? Abel Bochecha Rosada tá pedindo demissão. Demissão? Mas por quê? O time foi campeão, carioca. Abel tá indo embora. Vou falar com o Renato. Muito bom, muito bom. Ele estava dando uma cochilada. Você sabe que no dia da eleição, rapaz, encontrei o Agione, ele estava lá no estacionamento do clube. E aí eu falei, fala, Agione! Ele tomou aquele susto assim, rapaz, chegou até a tropeçar, rapaz, num negócio lá. Eu fiquei até meio constrangido, rapaz, de ter dado um susto nele, que eu dei um grito tão grande, rapaz. Eu vi o Agione. Você viu o Agione, é igual você achar mosca branca. Aquela mosquinha branca, Porra, você achar mosca branca é você ver o Agione. Eu não vejo o Agione nunca, mas ele no dia da eleição estava lá. E eu não, claro que eu não ofendi ele de jeito nenhum, eu tenho o maior respeito por ele, né? O Edson está dizendo que esse vídeo foi o melhor do ano, né? Não sei se o Agione é vascaíno, acho que o Agione... Eu vi uma preleção do Agione e daquele outro que foi do Curitiba. Como é que é o nome daquele outro que é do Felipe Curitiba? Ximenes? Felipe Ximenes. Eu vi uma palestra dos Muito dois boa, em 2016, antes da eleição de 2016, os dois. Trabalhou no Fluminense, né? Trabalhou no Fluminense. Trabalharam os dois no Fluminense, né? E aí eles dois estavam fazendo uma palestra, o Agione, na época, dizendo o arrependimento que ele teve de ter saído do Fluminense e trocado pelo Vasco. O Agione falou isso, né, para quem estava lá na palestra. Eu sentei lá e fiquei vendo ele falando dos casos de futebol e tal, não sei o quê. Hoje, eu acho que hoje o Agione tem uma identificação Fluminense muito grande. Muito grande. O pessoal está perguntando, Johan, se vai contratar algum lateral para o lugar do poderoso Criciúma. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Diniz, cara, pode improvisar uma galerinha boa ali, né? Muito boa. Tem um poção de cara. Se o Jorge bater até na madeira aqui, ó. Se o Jorge não for bem, cara, ele vai botar o Alexander de novo. Se machucar, por exemplo. Calegari, machucado. Olha só, o Calegari não ia sair, pô? Alexander. Isso aí falaram, né? Já botaram o Calegari em Portugal, já botaram o Calegari no São Paulo. A semana passada colocaram o Calegari no Goiás, com o Goiás pagando 50% do salário e o Fluminense 50%. Calegari fora do Brasil, não sei aonde. O empresário do atleta, cara, falou com a direção do Goiás que agradeceu e tudo mais, mas que queria esperar esse início de ano porque estava para chegar uma proposta da Itália, da Udinese, para o Calegari ir para lá. Então, se não concretizasse, aí sim ia voltar a negociar com o Goiás, mas por enquanto está parado. Eu acho que o Fluminense deve contratar nenhum outro lateral esquerdo, não. O Edipo não é Baiana, não é o fim dela, é o fim dele. Baiana é um apelido da cadência do coisa. É ele. Eu respeito muito o Wellington. Mas o Wellington foi para onde, hein? Está sem clube ainda. Está sem clube. Mentira. Daqui a pouco arruma um lugar para ele aí, cara. Até o momento. Ele foi cogitado no Bahia também. Estou gostando desse do Bahia, cara. Cada vez mais, sabia? Tá levando a galera boa, cara. Porra, muito bom. Ele foi cogitado lá, mas não acertou ainda não, tá? É mesmo, rapaz.
Olha, quem vai jogar na volância? Na volância é André e Martinelli, porra. Eu acredito no André Martinelli, de repente, falaram até no Iago, André mas não lembro se é no Iago, não. André Lima. O Lima pode jogar na volância pode também. Pode ser uma possibilidade, tá? Dessas contratações do Fluminense, o Diniz falou que pediu 3 daquele pacotão antes do Jorge, né, cara? Uma, para mim, foi o Keno, a outra foi o Guga, e a outra, o Lima, não foi não? Para mim, foi o Lima. Ele estava olhando esse Lima, cara. Esse Lima aí foi um achado. Esse Lima é um coringa, hein? Agora, voltando a falar de coringa... Eu acho que ele pode jogar de segundo volante, sim, o Lima. Querendo pular um pouco os nossos adversários, né? Vamos falar um pouco dos nossos... Que a galera gosta de falar só de Fluminense, né? Vamos falar dos nossos adversários, que a gente tem uma visão um pouco macro do negócio, e você é um cara que é um jornalista de primeira, por isso que o teu nome do canal está escrito aqui, se inscreva no canal do Zohan, e do Resenha de Primeira, porque primeira é porque o jornalista de primeira entende muito do que está acontecendo nos outros clubes. Queria dar uma passada nos nossos clubes. Hoje eu fui ver o programa Donos da Bola. Rapaz, falaram 15 segundos do Fluminense, 25 segundos do Vasco, Botafogo, acho que 5 segundos, e ficaram 10 minutos falando do Flamengo. Eu falei, porra, meu irmão, há 2 blocos do Flamengo e o resto. Falaram nada do Fluminense, falaram só que o Cris Silva engoliu, perdemos 9 milhões, falaram certo. Falaram também sobre uma outra coisa lá, mas nada. Eu falei, porra, cadê a notícia do Fluminense? Se a gente não tem um canal aqui para a gente falar, por exemplo, o Ney da Vida falou que na ESPN nem fala do Fluminense. A gente vê que a gente está... O Fluminense foi o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, o Baeta. Mas é por isso que cada vez mais as mídias independentes têm crescido. Né? Por certo, cada vez mais, a verdade, o pessoal de casa vai concordar, cada vez menos as pessoas têm assistido televisão. A verdade é essa. Principalmente esses programas quadrados aí, que nem mencionaram isso aí agora, na outra TV do Plim Plim também no canal fechado. Enfim, eles querem sempre lacrar, pensam muito na audiência, que a audiência do Flamengo realmente é a maior, cara, e ficam falando de Flamengo, esquecem dos outros clubes. O que acontece? A torcida dos outros 3 do Rio vão para as mídias independentes, cara. Eles querem ter notícias do dia a dia, até porque, né, o Johan, quando você vai assistir esses programas de televisão, é tudo notícia requintada que a gente já tá careca de saber, né, cara? Ou no teu canal, ou no meu, ou no de algum coleguinha nosso aqui do Fluminense. São só notícias velhas, cara. Tudo que eles vão falar lá, por exemplo, você deve ter visto Donos da Bola, todos os canais de Fluminense já deveriam ter falado isso há 2 dias atrás, 3 dias atrás. Não tem nada novo. Entendeu? A própria ESPN, eu tenho muitos jornalistas amigos santistas, cara, a ESPN, que é de São Paulo, não fala do Santos, cara, só fala dos 3 de São Paulo. Aí fala um pouco do Flamengo. O Donos da Bola, recentemente eu falei com o Aleu Oliveira, cara, fala dos 2 de Minas, fala um pouquinho do Atlético e fala muito mais do Flamengo. Donos da Bola de Minas, de Belo Horizonte, olha só que loucura. Então, assim, cara, cada vez mais você vê a imprensa, a mídia tradicional falando, o próprio Neto, cara, Neto fala o tempo inteiro de Corinthians, aí fala um pouco de Palmeiras, aí São Paulo, Flamengo acabou, não fala mais de ninguém. Então é bem difícil continuar acompanhando notícias de esporte nesses canais aí tradicionais, né? Ou seja, ainda bem aí que a gente tem o teu canal, tem o meu, tem o dos outros também, coleguinhas, para ficar sabendo do seu clube de coração. Só atualizando a galera, né, que a gente bateu aí 32.402 inscritos já, passamos da barreira dos 32.400. Continue se inscrevendo, né? Vamos embora, siga lá a Pelota. Resenha de Primeira também, se inscreva aí, tá o link aí no chat. Se inscreve lá, já vou botar aqui, o link tá aí no chat, né? Botar aqui, ó, já tá aí embaixo, aí passando no canal aí, né? E se inscreva no Resenha de Primeira, tá aqui, deixa eu só achar aqui o Resenha de Primeira. Mas eu queria que você, enquanto eu pego aqui o Resenha de Primeira, fala um pouco do Botafogo aí. O que você acha que o Botafogo vai apresentar aí nesse Carioca? Tem time para disputar? Eu falo com os botafoguenses estão meio chateados. Aí. O Botafogo está anunciando poucas contratações, né? O Botafogo até entusiasmou muito a torcida
Botafogo, para 2022, a torcida pensou que era uma equipe para se manter na Série A e quase beliscou uma vaga na Libertadores. Lembrando também que essa Libertadores também praticamente metade dos times do Brasileirão estão indo para a Libertadores. E o Botafogo, por muito pouco, cara, não foi para a Libertadores. Perdeu alguns jogos aí cruciais em casa e por muito pouco não foi. O Botafogo fez boas contratações, cara. Patrick de Paula, que veio do Palmeiras, podia ter jogado mais, é um bom jogador. Tem o Tiquinho Soares, que a turma não conhece bem, mas lá em Portugal ele é muito conhecido. Joga bem, jogador habilidoso. Né? Esse é um bom jogador. Muito bom jogador, cara. Muito bom mesmo. Tem tá trazendo um lateral direito Segovia, do Chile. Né? E tá trazendo também, que você conhece muito bem aí de Goiás, o torcedor do Fluminense também conhece, que é o Marlon Freitas, né? O volante. Essas são as Esse fez um bom campeonato. Esse fez um bom campeonato. Esse eu vi. Dá um abraço aqui para o Antônio Botafogo não está contratando muitos jogadores, a verdade é essa, né? São contratações ali pontuais que tem deixado até um pouco a torcida preocupada, porque eles têm visto aí Fluminense contratando muito, Flamengo contratando estrategicamente, o Vasco também com um pacotão de reforços. Então a torcida do Botafogo está um pouco apreensiva, né, em relação ao Brasileirão de 2023, porque 2022 era para se manter na Série A e já fez uma bela campanha. 2023 eles acham que pode um pouco mais. O foco nesse ano para eles sim é classificar para a Libertadores. Pô, tá dizendo que a ESPN aqui estava escolhendo os 5 melhores centroavantes do Brasil atualmente. O Biber falou que, para ele, sente que o Cano não está entre os 5 melhores. Não, ele não está no melhor do Brasil, não. Ele está o Cano, ele tem que estar entre os 5 melhores atacantes do mundo. Do mundo. O que o Cano fez esse ano, ele fez. O que o Neymar não fez. Maior artilheiro do mundo, né? Foi o Cano, né? Fez gol pra caramba, né? 36 gols, então, cara. Assim, gente, é até ridículo falar isso, né? Então, o Botafogo... Você acredita, Johan? Você vai com o flamenguista, se vier aqui na live, ele não vai falar, mas se você conversando com algum amigo, o pessoal de casa também já deve ter escutado isso. Você conversando com algum conhecido, um amigo flamenguista, eles conversando, o Gabigol, eles são super contentes com o Pedro, né? O Pedro é menina dos olhos dele, o Pedro arrebenta e tal, o Pedro tinha que ter jogado mais na Copa, piriri, parará. Aí você vai falar de Gabigol, eles também adoram o Gabigol, mas volta e meia, cara, esse tipo de gol, aí quando o Gabigol perde um gol, eles falam, se fosse o Cano, teria feito. Mas você sabe que, segundo o Canela mesmo, né, falou que depois do Zico, o Gabigol é a maior referência. Eles não mexem no Gabigol, no bunda de silicone lá. O bunda de silicone é o ídolo máximo do Flamengo hoje. Não tem abaixo do Zico, depois do Zico, até pelos gols decisivos que ele fez, né, na Libertadores. Mas eu acho que foi por causa dos títulos, né? Gols decisivos e títulos. De futebol. Não tem jogado. Mas isso impacta na torcida. Por exemplo, o Cano, além de fazer gols decisivos, ele jogou bola, fez gols decisivos. Então, assim, queria agradecer ao Virgílio, né? Estamos rumos aos 40 mil, nós vamos chegar, né? E, assim, mas, assim, Vasco, falar do Vasco agora. O que o Vasco tem aí para oferecer nesse Carioca? Apresentou o Léo Pelé agora, parece que está vindo aí, está dispensando aquele gringo. Isso aí é bomba, né? Mas é bomba. O nosso amigo aqui falou que o Léo Pelé é um monstro, cara. Vai jogar pra cacete, vai ser o melhor zagueiro do Brasil e tal, barará, bababá. Eu não vejo nenhum vascaíno entusiasmado com essa parada. Mas aliás, 16 milhões... Ô, Johan, brincadeiras à parte, o Léo Pelé, o Rogério Ceni tinha um carinho pelo Léo Pelé, viu? É o próprio. Sim, mas ele fez também um bom campeonato, mas não é o jogador comum, né, pô? Ele jogava melhor quando o São Paulo vinha com 3 zagueiros, aí ele ia melhor. Lateral esquerda era aquele Léo Pelé que a gente já conhecia, quando jogava com 2 zagueiros, então era um desastre. Né? Com 3 zagueiros ele tinha mais confiança, né? Até jogava um pouquinho melhor. Mas em relação ao Vasco, que você está falando, a melhor contratação do Vasco com certeza foi o Pedro Raul, né? Vice-artilheiro aí do Brasil, cara, um jogador muito talentoso, né? 25 anos e lembra muito as características, não estou comparando, tá, pessoal? Lembra muito o estilo de jogo do Pedro,
tá? Que veio do Fluminense. Grandalhão, habilidoso, goleador, muito bom de bola esse cara, Pedro Raul. E eu acho que com um elenco melhor, mais encorpado, um elenco mais técnico, a gente não vê o Vasco nesse momento, nessa forma, com um elenco muito melhor, né? O Léo só não tem 1000 gols, isso é ótimo. Mas, assim, não sei se o Pedro Raul vai se destacar nesse Vasco, que a gente, pelo que a gente tem visto das contratações do Vasco, não tem feito contratações impactantes, né? Por exemplo, se você pegar um Pedro Raul, botar no Flamengo, botar no Palmeiras ou botar no próprio Fluminense, eu acho que o Pedro Raul ia arrebentar, cara. No Vasco eu não tenho essa certeza. No Goiás, no Goiás faltou talento. Cara. Mas o menino que parece que também que é muito bom de bola, cara, chama Aureliano. Luca Aureliano, argentino, tá vindo do Vélez Sarsfield, o principal jogador do Vélez hoje, né? Vélez que fez uma campanha horrorosa no campeonato argentino. É uma aposta, né, o Johan, meio atacante, cara, não dá para falar que é excelente contratação. A gente fala que é excelente contratação o Pedro Raul, né? Pedro Raul é uma excelente contratação, a gente já viu jogar, a gente lembra dele no Botafogo, no último brasileiro pelo Goiás, então, assim, a gente pode cravar que é uma boa contratação. Não sei se vai se destacar tanto no Vasco. Olha o nosso reserva aí da lateral esquerda aí, ó. Marcos Pedro. Não sei. Não acredito não, tá? O Ervin, eu acho que ele vai mais no Alexander, no Calegari. Eu acho que o Alexander vai ser do meio de campo, cara. Vai. O Diniz, o Johan, não tem muito negócio de posição com ele não, né, cara? Ele bota não tem. Mas a gente precisa, a nossa carência é no meio de campo. A gente tem que ter reserva para o André, cara. Não vai ser Felipe Melo, não. Felipe Melo vai ser reserva da zaga. Acho que o principal momento aí é o reserva do Ganso. Não tem reserva para o Ganso. O Ganso, talvez seja o garoto para entrar ali para dar dinamismo quando o Ganso cansar, porra. Que ele é bom ele bota jogador. O Felipe Melo, todo jogo ele bota o Felipe Melo, o pessoal de casa adora. O Felipe Melo vai ter que ser jogador para coisa. Agora, o coisa eu estava dizendo aqui, né, o Ney Lavinos, sobre a relação da Gabigol, Pedro, Hulk, Yuri Alberto e Caleri. Você junta todos os gols que eles fizeram no ano, não bate o Cano, se bobear. Se juntar os gols da temporada, eles não fizeram mais gols na temporada que o Cano. Eu tenho que fazer conta, mas... Pô, esse Binerei é São Paulino fanático, né? Botou até Caleri, cara. Tá de sacanagem, porra. A gente já comentou sobre o empréstimo do Lombrito. Eu vou dar minha opinião, que o Bahia falou, mas eu falei. Mais uma vez, eu acho que o Lombrito ele tinha que, pelo menos, jogar o profissional. Para quê? Para ser mais explorado, para verem ele jogando no profissional, para nós vermos ele jogando no profissional. Ele tinha a chance de jogar no profissional. No profissional, dá casca para ele, dá visibilidade para ele e aumenta o valor econômico dele. Ele já foi emprestado, já com valor fixado, e aí, meu irmão, lá ele vai jogar num time B, que já saiu lá no Jornal do Porto, lá, né? Ele com valor estipulado. Meu irmão, isso, se o cara arrebentar, aí vocês vão ver lá. E aí, Baeta, me desculpa até discordar, quem são os últimos jogadores dessa? Evanilson paga a dívida do Fluminense, porra. O Evanilson paga a dívida do Fluminense. Paga a dívida. É o jogador mais valorizado hoje na Europa. Ponto. Se você for ver para onde o Evanilson está indo, aliás, depois eu te mando uma foto do Evanilson, em off. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, porra, o Evanilson hoje, você imagina se o Evanilson não fosse doado para o Tombense. A história do Tombense, se eu te contar a história do Tombense com o Evanilson, disseram, a história é que o Evanilson não ia performar. A história do Tombense, e assim, como assim não vai performar? Deram o Evanilson para o Tombense. Aí o Uran, acho que o acerto de contas, olha, eu vou deixar 20% do Fluminense, tá? Para não ficar tão feio. E deixaram 20% do Fluminense por um acordo entre amigos. Entendeu? Então, tipo assim, ficou isso. O Evanilson aparece para a torcida do Fluminense naquele jogo Itaquera, que o Marcão, sem ter opção, bota o Evanilson. O Evanilson bota 2 na casinha lá dentro de Itaquera. Digo, porra, quem é esse cara? É da base do Fluminense? Não é da base do Fluminense, já está no Tombense.
Foi assim que a torcida do Fluminense descobriu o Evanilson. Que era inclusive, o Johan, ele não era internamente, ele não era visto aí como uma das maiores promessas, tá? E segundo a diretoria do Fluminense, tinham outros clubes, outros nomes, né, na verdade, aí na frente dele, né? Aí, de repente, ele surgiu. Por isso que a torcida do Fluminense não conhecia muito bem, né? Porque era escondido, justamente para fazer a negociação. Existe muita coisa no futebol, Baeta, que é camuflada justamente para acontecer algumas negociações. O Abel mesmo chegou a falar, em off, falou assim, porra, tem jogador que é vendido que eu nem sei, que sai que eu nem vejo, nem consigo ver o atleta, porque já foi vendido. Da base. Na base. Sai da base, né? Eu não conheci. Porque eu acho que o Diniz e a comissão profissional, ele tem que acompanhar desde o 13 até o 15. Ele tem que ter uma equipe dele acompanhando dele, da confiança dele. É por isso que quando vêm os estrangeiros, esses caras vêm com uma equipe, eles vêm acompanhando a base inteira. Não para meter o bedelho, para chegar e falar, olha, o Portuga, o cara que veio do Flamengo, tem um cara do 13 aqui, do 15, do 17, esse cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui, prepara ele aqui, já começa a inserir ele aqui no profissional. Porra, quantos o Palmeiras subiu? Acho que 8 jogadores da base para o profissional. Quantos o Fluminense subiu da base para o profissional? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. E a gente não sobe. A gente não sobe os jogadores. E a pergunta que eu faço para o pessoal de casa, o que vai fazer com o Sub-23? Não vai ter mais competição do Sub-23. E aí, faz o que com os caras? Aquele negócio. Sabe que é engraçado, João? Você fala do Samorim, do projeto do Samorim. Se fosse o Samorim, fosse um clube no centro da Europa, por exemplo, em Barcelona, na Holanda, na Alemanha, um clube B da Alemanha, um clube que tivesse mais visibilidade, eu concordaria plenamente com você. Mas o Samorim na Eslováquia, num lugar onde é um lugar lá na casa do Kaspar. Eu conheço um cara que foi no Samorim. Era uma várzea lá na casa do Caceta. Uma fazenda, um sítio, né? Porra, bicho! Ninguém conhece. Tipo assim, se você me falar algum jogador que foi vendido por causa de um jogo do Samorim, porra, o próprio Nascimento tomou uma porrada lá no jogo do Samorim, ficou quase sem a perna, os caras brutos pra cacete, não tinha um fisioterapeuta. E aí o cara quase perdeu a perna lá, cara. Porque ficou com gelo, ligou de madrugada por causa do fuso horário, quase perdeu a perna, porque não tinha ninguém para ajudar o garoto lá. E isso é uma das coisas que eu sei, fora outras, que hoje pessoas que estão dentro do Fluminense, que não estavam na época, me contavam lá de atletas que chegavam falando. Então, assim, eu não posso falar muita coisa, porque são muitas coisas assim que não dá para falar, mas o Samorim, ele tinha tudo para dar certo, era melhor botar um Fluminense B no interior de São Paulo. Porra, era melhor. Para dar casca, ser visão internacional, bota num país melhor, porra. Não na Eslováquia, que não tem nada com futebol. É só isso. Eu acho que eu entendi o teu ponto de vista, concordo com isso, mas o Samorim... Acho que a questão aí entra a questão financeira, né, o Johan? Por exemplo, o Flamengo tentou fazer parceria com o time lá de Portugal, se não me engano, que era um time pequeno lá também, que ninguém conhecia. O próprio Corinthians também já teve uma parceria com o time da 7ª, 8ª divisão, também lá na Inglaterra. Enfim, era porque questão financeira, outros clubes não teriam se interessado em serem parceiros do Fluminense, por isso aí que pesou, aí foi mais fácil com o Samorim. Eu achei a ideia boa, mas não foi bem executada. Só lembrando para o pessoal de casa, antes que falem que eu sou a favor do Flu Samorim, não foi isso. A ideia foi boa, que era para pegar seguinte, os jogadores do Sub-23 estão sendo emprestados. Mas continua o Fluminense, continua pagando salário. E aí? Não pode mandar embora. E no Sub-23 eu não estou vendo ninguém sendo incorporado no time principal, não, viu?
Você conhece algum, Johan? O pessoal de casa conhecer quem vai ser Não, incorporado, manda aqui pra gente. O que eu quero é jogador da base, fera da base. O que eu quero é que faça o que o Palmeiras está fazendo, pegando os moleques bons da base. O Sub-23 foi justamente para dar casca a jogadores da base que saíam do 20 para o 23 e alguns jogadores que estavam em recuperação do profissional iam para coisa para dar casca, como o Matheus Ferraz, que veio com o joelho ferrado e tal, não sei o quê, barará, e pegar os jogadores da ritmo de jogo nos campeonatos que tinham. Agora não tem campeonato. Eu quero saber o que vai fazer com esse tipo de jogador. Agora vai alocar ele em outros clubes. Nós vamos arcar com esse salário. Vamos virar vitrine. Mas e aproveita o quê daí? Essa é a questão. O que vai acontecer? Vai continuar emprestando para vários clubes aí, que nem o Vinícius, que você não gosta, até o contrato se encerrar e o Fluminense pagando o salário dele. Você lembrou do Palmeiras aqui muito bem, mas eu queria também fazer uma ressalva aqui em relação ao Palmeiras. É que o Palmeiras tem um elenco muito bom, viu, Johan? E tem uma base boa. O Palmeiras também, vou te contar, viu, cara? Com dinheiro sobrando lá, contratou umas porcaria lá, cara. Porra, contratou Navarro, cara. Contratou o tal de Merentiel, Atuesta. Cara ruim pra caramba. Que tira, né? E foram pedidos pelo Abel, hein, cara? E tira a oportunidade dessa molecada aí do Palmeiras, né? Eu não conheço. E tá subindo 8, hein? Então, o Palmeiras tem uma base muito forte, o Johan. Então, porra, o Fluminense não? O Fluminense disputa tudo com eles, porra. O Fluminense disputa tudo com eles, porra. Também. Tem que subir. Então, assim, o que acontece? Demito pelo WhatsApp. Alexandre Jesus, só Jesus. Então, assim, eu queria o seguinte, sabia do seguinte. Eu estava com a parada na ponta da língua, cara, que eu ia perguntar para você, rapaz. Agora sobre o Flamengo, né? Eu não quero, o Flamengo já foi falado a vida inteira, mas agora, chegada do Gerson, chegada desse cara, parece que está vindo um outro jogador aí, um outro estrangeiro aí. Quinteiro, meio atacante, esse cara é bom do River Plate. Quinteiro, do River Plate, está vindo de graça. 27 anos, colombiano, muito bom de bola. De graça. De graça. Acabou o contrato dele. De graça. O Flamengo só vai pagar salário. Cadê o scout do Fluminense? Esse Quinteiro não podia estar vindo do Fluminense, pô. Esse cara eu queria no Fluminense. Tal de Quinteiro. Porra, esse Quinteiro, o Fluminense tem que pegar um Quinteiro da vida. Pega o Coteiro, porra, o Ceteiro, sei lá, porra. E tá pegando o goleiro do Boca também, né? Tá pegando o Rossi. Tá pegando o goleiro argentino. Goleiro. Emprestou o Hugo, vendeu o Hugo por $1 milhão de dólares lá para o Japão. Vendeu o Neneca, né? O famoso Neneca. Meteu o Neneca embora. Falou, vai, Neneca, tchau. E, porra, meu irmão, tá desfazendo daquilo que não quer. Vai Neneca, vai um, vai outro, mas tá trazendo jogadores que, tipo assim... E aí você vê que aí nego fala o seguinte, a diferença é um clube que não quer nem saber... Foram contratações pontuais. Tirando esse goleiro aí, que eu não entendi muito bem, cara, eles dizem que foi porque o Santos não pega muito pênalti, né? Que esse goleiro Rossi é mais completo. Mas, cara, não acharia, né? Enfim, contratar um goleiro, pagar R$10 milhões para um goleiro de 28, 29 anos, 20 por aí. Esse goleiro Rossi, já tendo um baita goleiro que é o Santos, né, cara? Acho que o goleiro poderia dar uma oportunidade para o cara da base. Acho que o Flamengo tem posições mais carentes, né? A própria lateral esquerda e a própria lateral direita, a própria zaga também são posições que não demonstram tanta confiança. Tem o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que o Ayrton Lucas, assim como o Felipe Luiz, apoiam muito bem, mas marcam muito mal. Felipe Luiz com idade bem avançada. Na lateral direita, o Rodinei foi embora. Eles tem o Varela, que é lateral até da seleção, mas sinceramente não é esse lateral todo. Inclusive, o Rodinei era titular, ele era reserva. Então, assim, são posições mais carentes. O Davi Luiz também já está com a idade avançada. Os reservas também não empolgam tanto. Então, assim, olha aí, para mim... O Faravelli cairia no Fluminense como uma luva? A gente falou dele aqui. O Faravelli é um argentino que está no Independente Del Valle, tem contrato de mais um ano, até 2023. Ganha cerca de 50 mil no Independente Del Valle.
Porra, né? E eu acho que valeria investimento nesse aí, jogador, cara. Com essa venda aí do coisa, não podia pegar esse din-din aí do Ambrito e pelo menos trazer esse jogador, pô? Cara, o Johan, eu acho que poderia trazer, né? Que o Fluminense tem ganho aí. Até um spoiler aí, pessoal, depois eu vou estar falando lá no canal Resenha de Primeira, do mecanismo, explicando, pessoal de casa, mecanismo de solidariedade, né? Que desde do Gerson a gente vai ganhar 2 milhões, porra. De 2019 até 2023, o Fluminense ganhou mais de 26 milhões aí com o mecanismo de solidariedade, com o Gerson, com o Wendel, com o Ayrton Lucas, com o Pedro, enfim, depois lá no canal Resenha de Primeira eu vou explicar para vocês. Então, assim, tem dinheiro entrando, o Fluminense tinha que manter esse menino Luan, pelo menos para depois você vai refalar tudo aqui. Com tudo certeza. Aqui. Fala lá e depois fala tudo aqui. Com certeza. O Luan tinha que esperar um pouco mais, o Luan Brito, pelo menos jogar no profissional. Acho que o interesse financeiro está vindo antes do interesse profissional no Fluminense. Não é a primeira vez que a gente vê isso, o próprio Metinho, né, cara? Então, jogadores que não estão atuando no time profissional, o Talu, que você falou também no gol, e estão indo tão cedo, né, cara, para times da Europa, sem antes levantarem taça, né, ou pelo menos chegarem próximo de levantar alguma taça pelo Fluminense jogando bem, né? Eles nem têm tido essa oportunidade. Aí depois você vê, né, que eu acho o pior de tudo do início da nossa conversa aqui, são jogadores que vão lá para o exterior, não dão certo e vão principalmente para clubes rivais e levantam caneco atrás de caneco, né, cara? E aí sim é uma coisa que a gente tem que ficar puto. Ayrton Lucas, Gerson, Pedro, são jogadores aí que se destacam muito bem. Só falta o Kaique agora arrebentar no Bahia também, né? Aí é desespero total. O Kaique está indo para o Bahia. Não, tem vários nossos jogadores no Bahia, né? Flu Bahia virou Bahia. Flu Bahia virou Galo Flu, né? Também. Você ouviu falar que quase que o CR7 foi parar no Bahia? Porra, tá de brincadeira. Ele falou que teve procura de clube brasileiro, né? Sondagem, na verdade, né? Sondagem não. Houve o Grupo City, chegou a conversar com o CR7 e picou por um triz para ir para o Bahia. O Grupo City ia levar ele para o Bahia. O Bahia é o segundo time, né, do Grupo City, né, que eles têm mais a preço, digamos assim, né, o Manchester City, aí abaixo do Não, porra, tu imagina o CR7 Bahia, né? No Bahia, meu irmão. Até eu ia ver jogo do Bahia. Ia dar ruim, ele ia comer muita acarajé, ia dar ruim. Porra, mas ele não come. Ele não come. Ele tem empresário dele que fica do lado dele. Ele ia lá pro Olodum lá, cara, ia se perder, ia separar. Não ia, filho, não ia. Ele ia morar lá em Itapuã, numa puta de uma mansão em Itapuã. Ele ia. Porra, aliás, eu tive um tio meu que trabalhou na Cobaf, Companhia Baiana de Fibras, sei lá, uma parada assim, né? Sei que o cara trabalhava numa multinacional lá e tinha uma mansão lá na Bahia. E eu, garoto novo, fui para lá, para a Bahia, rapaz. Eu, meu pai, minha mãe e tal. Foi a primeira vez que eu andei de avião, era garotinho, fui para lá. Meu irmão, fui lá para Itapuã. Meu irmão, era uma casa cercada de mansões, né, tal, aí mais árvore, era uma praia particular. Saí lá, chegava lá na praia das casas. Pô, cheguei lá na praia, dei aquela mergulhada lá no mar, tal, e aí achei uma máscara, rapaz, de mergulhador, rapaz, tu olhava a água tão transparente, aí eu peguei a máscara e fui nadando, meu pai ia me acompanhando assim na beira, e eu nadando, mas era peixe pra caramba. Que lugar maravilhoso, rapaz, eu nunca mais me esqueço dessa coisa. Johan, nosso craque é o Diniz, que vem a qualquer um. Menos, né, o Ricardo Albuquerque, porque ele tentou botar o Caio Paulista na esquerda, não deu certo. Tentou botar o Cris Silva, não deu certo. Ele tentou... Tem que ter... Olha, sem milho não tem pipoca, não é isso, o Baeta? Eu acho também, assim, né, querer tirar o barato do nosso amigo aí do chat, mas assim, o Diniz, não só o Diniz, mas os outros treinadores brasileiros têm que se reinventar, cara. Eles se prendem muito no esquema tático, tá? A gente viu até na Copa do Mundo aí, países, né, cara, próprio Marrocos, né, cara, com mudanças táticas, cara, incríveis, assim, que os treinadores brasileiros têm que estudar um pouco mais, se reinventar, não se ficarem presos
a esquema tático, né? Então, Diniz, quando pega, você já vê, alguns times já estão estudando o Fluminense, já sabem como deve jogar contra o Fluminense e forçam muito em cima da saída de bola do Fluminense, que sempre alguém ali vai errar ali atrás. Né? O Fluminense tem bons jogadores, mas tem jogadores que não têm tanta qualidade técnica. Você vê o Manuel, né, volta e meia erra, a gente tinha na lateral esquerda um Caio Paulista, que vai dar merda ali, com certeza. Né? O próprio Samuel Xavier é um bom lateral, mas também não tem tanta qualidade. Quando a bola não ia no pé do André, cara, a dificuldade era muito grande nessa saída de bola. E os clubes, cara, sabiam disso, principalmente, né, o Portuga lá que está no Flamengo agora, o Vitor Pereira, ele estudou muito bem o Fluminense para jogar com o Fluminense no Maracanã. Eu acho que faltou o Diniz. E sem o Nonato e o André, ali, aí o pior Diniz ainda, era manco. E tem hora, o Diniz, o Johan, tem hora que você tem que jogar com resultado, cara. O Fluminense, tava jogando contra o Corinthians no Maracanã 2-1, já tava na reta final do jogo. Cara, nada de ficar tocando a bola, não. Segurar, chutão. Na hora que tiver que dar chutão, tem que dar chutão, foi ali cara. Foi ali que o Fluminense tomou 2 gols de erro do próprio Fluminense, saída de bola. Saída de bola. Cara. Aquela do Michel Araújo, que dá um bico para frente, o cara sim. mata a bola, toca no meio. Mas isso é esquema do Diniz, o Johan. Tem hora que ele tem que virar e falar, cara, olha só, tem que mudar, meu irmão. Tem momentos que o Diniz, tem momento que eu falo de plano B, tem momentos que o Diniz, ele tem que ser o cara da Argentina, que quer fura a bola, que... O pessoal não tá lembrando aqui, ainda botou o Wellington para piorar, né? Não, o Wellington, aí é que tá. Esse do Wellington, para mim, foi o maior erro do Já entramos derrotados, né? Mas aí, o Wellington, eu acho que o problema do Wellington é maior do que o Diniz. Aí é o problema da diretoria que banca o Wellington para o Diniz e chega para o Diniz o seguinte: Diniz, isso aqui é o Wellington, ele está aqui, é grupo, é um cara bom, tem família, é gente boa, faz parte e tal, a gente tem que aproveitar esse jogador, e joga, aí vem o Agione com aquele papinho, de boleiro, e tarará, e o Diniz caiu no conto do vigário. Essa é a parada. Não é isso, Mônica Zatá? A Mônica está sempre aqui com a gente, mandar um abraço para ela. Então, assim, eu acho que o problema do Wellington transcende o Diniz caiu nesse contra o Galo. Botou uma, botou duas, tentou fazer ele ser titular e se arrebentou. Quando o Wellington entrou em campo e tomou-lhe um vaiaço com 5 minutos de jogo, aí o Diniz viu que ele ia empurrá-lo junto com ele. Vai morrer abraçado com o Wellington, meu irmão? Não vai. Da mesma maneira que o Felipe Melo. Passa juiz correndo do lado dele, correndo mais do que ele. Meu irmão, o Felipe Melo, quando ele voltou da contusão, mais uma vez, não tem nada contra o Felipe Melo, sou admirador dele, da pessoa dele e tal. Mas quando ele voltou da contusão, ele não voltou o mesmo jogador. Espero que ele agora, numa pré-temporada, fazendo tudo direitinho como jogador, porque Felipe Melo é aquele jogador, era como o Fred. O Fred, para entrar em forma, demorava pra caramba. Né? De nada, Mônica. Assim, então, o Nego quer que eu cante a música dos frevos e maracatus. Não, já era, já foi. Deixa agora que uma outra torcida vai cantar a música, vai criar uma música para ele. Então, assim, ele demora a entrar em forma. E o Felipe Melo não teve tempo para entrar em forma pela idade, pela lesão, o grau da lesão que foi naquele Fla-Flu, que para mim foi um dos maiores jogos que ele fez, que eu vi um cara fazer contra o Flamengo. Ele ganhou tudo naquele primeiro Fla-Flu. Ganhou tudo. Eu estava até comentando com o Marcelo Pinto aqui. Jogou pra cacete. Então, assim, eu dou moral a ele quando ele joga, mas depois que ele jogou e aí que ele crescer para a torcida, que houve aqueles vídeos que ele fez, inclusive eu sei que foi para mim, falou que tem canais que fazem de serviço, eu sei que foi, e aí eu fiz vídeo para ele fez vídeo para mim, eu fiz outro para ele, e aí ele fez aquela cagada no jogo contra o Goiás, depois fez outra, aí fez uma cagada pior no jogo contra o Inter. Aí, meu irmão, quem saiu por baixo não foi eu. Que eu vou continuar aqui. Eu falei, Felipe Melo, você vai passar. E eu vou ficar. Eu sou tricolor. E aí ele tomou um vaiaço também. E aí, meu irmão... Mas eu torço por você, Felipe Melo. Você sempre torcer, porque, tu veste essa camisa, vou torcer para quem? Vou torcer pro Arrascaeta? Eu quero que tu dê um carrinho no Arrascaeta, jogue ele lá na arquibancada, porra. Pronto. E não seja expulso.
É isso? O desabafo tricolor aqui está sensacional. O Wellington e Igor Júlio. Sabe quem tem uma boa saída de bola? O Wellington e Igor Julião. A outra dele aqui foi muito boa também, cara. Felipe Melo tem que ser improvisado na de lateral, tem velocidade e vigor. O pessoal está lembrando aqui o CR7 fez acho que cerca de 80 milhões, 80 milhões, cara, mês. Não, mas aí é o seguinte, só para explicar a galera do Felipe Melo, do CR7. CR7 ele recebeu uma proposta do Bahia antes de receber essa super bilionária proposta, porque a proposta que ele recebeu do lado do mundo árabe, da Arábia Saudita, se eu não me engano, é para fazer lobby para a Copa ir para lá. Então, assim... Embaixador, a próxima Copa talvez vai ser só de 4 depois meses. Dos Estados Unidos, do Canadá e México, pode ir para a Arábia Saudita, que é um grande concorrente do Catar. Aí tem essa briguinha aí, Arábia Saudita e Catar. Exatamente. E ele vai ficar num espaço curto. Ele ganha 2 milhões por dia, 2 milhões, uma coisa assim estratosférica. Cara, eu tinha visto, se o pessoal de casa puder ajudar também, acho que era 80 milhões de reais por mês, cara. Né? 1 bilhão de reais, que é o contrato anual, é o que o Flamengo fatura. Né? Então é incrível. Ô, Johan, se você me permitir aqui, o pessoal no chat está louco aqui perguntando também sobre Marcelo e Thiago Silva. Eu vou dar minha opinião sobre Thiago Silva, cara. Thiago Silva, eu acho que essa seria a contratação. Thiago Silva tem contrato até o meio do ano com o Chelsea, já poderia estar assinando, mas eu acho que depois da Copa do Mundo, eu acho bastante improvável. Ele está com 38, né? Então, eu acho muito improvável. O Chelsea deve renovar com ele por mais um ano, que eu acho corretíssimo. A gente torce para ele voltar, mas, sendo bem sincero, ele foi um dos principais jogadores da seleção brasileira, foi muito elogiado, né, por toda a imprensa do mundo, ainda mais com a idade avançada. Eu acho que ele vai renovar por mais um ano, até por causa dos filhos também, colégio e tudo mais. Aí sim, com 39, eu acho que ele vem e encerra a carreira no Fluminense. E se ele continuar jogando com 39, que ele vem jogando com 38, cara, um aninho só, cara, vai arrebentar aqui no Brasil. O pessoal, vai vir com 39. Cara, ele tá jogando pra cacete com 38, cara. Com 39 não é tão longe assim, não. Então, assim, no futebol brasileiro vai sobrar. Vai sobrar. Eu acho que ele não vem agora. Essa é a minha opinião sobre o Thiago Silva. Marcelo, cara, Marcelo também vai brincar. Se entrar em forma, né, o Johan? Poderia vir ali para o meio de campo. Imagina o meio de campo com o André e com o Marcelo, o Ganso, ataque Arias, Cano e Keno. Aí pro abraço. Aí Libertadores chega, né, Johan? Acho que o Marcelo chega bem, mas tem que estar focado, tá? Ele está fora de forma lá no Olympiacos da Grécia, tem atuado muito pouco, inclusive está na reserva. Ele vem jogando mais de meio de campo do que de lateral nos últimos Mas você acredita que ele venha? Cara, vamos dar o crédito aqui ao Vilela, né? O Vilela falou que veio com essa informação ontem, que ele veio com a informação ele veio conversou com a fonte, se não me engano, que fez uma proposta, né? Uma sondagem. O Vilela falou que o Fluminense fez uma proposta para o atleta. E depois, se eu não me engano, foi o Lessa, Vitor Lessa, da Rádio Globo, falou que o Fluminense não fez proposta. O Fluminense está sondando apenas, né? O Marcelo, o Vilela falou que o salário de R$1 milhão. Ele atualmente ganha um pouco mais de 2 milhões no Olympiacos, que é o maior salário da Grécia, né? E cara, não está bem lá. O Olympiacos não quer renovar com ele no meio do ano. Eu acho que depende mais dele, cara. Chega essa fase do Marcelo estar próximo ao fim de contrato, é uma especulação muito grande, principalmente dos tricolores, e também você começa a conversar com botafoguenses também. Todo botafoguense fala que ele vai voltar para lá. Então, assim, todo ano é isso, né, o Johan? O Marcelo vai voltar. Botafogo ou Fluminense? Botafogo ou Fluminense? Uma coisa que a gente sabe é que ele não vai voltar para o Flamengo, né? Mas eu acho que seria uma baita contratação, cara. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Futebol brasileiro, o nível é muito baixo, né? Vai brincar aqui, né, cara? Imagina um meio de campo. Porra, aí não, né? Aí é para... Porra, eu chuto porque todo jogador que vem agora para o Brasil quer do Flamengo, né, cara? Aí é complicado, né? Então queimaria. Mas se ele voltar para o Brasil, eu acho que seria para o Botafogo ou Fluminense. Mas ele não faria isso. Mais para o Fluminense. Mas você gostaria, Johan? Queria te ouvir também. Você acha que é uma boa, o Marcelo, o Thiago Silva? Do Marcelo? Porra, mas não tem. Não, dos dois, Marcelo e Thiago Silva. Aliás, se viesse os dois juntos, seria logo um. Claro, porra, eu sou fã dos dois, porra. Acho que o Thiago Silva seria excelente, mas eu acho que... E tem que baixar o salário também, né? Ele ganha quase 4 milhões lá.
Não, eu acho que, na verdade, tanto a vida do Thiago Silva quanto a do Marcelo não seria pelo dinheiro. Não seria pelo dinheiro. Seria muito mais por uma questão de amor ao clube, de encerrar sua carreira no clube, do que por dinheiro, efetivamente. Então, assim, eu acho que eu não acredito, tá? Eu não acredito em relação à vida que os dois têm lá fora, tá? Pelas esposas dos dois, pela instabilidade que esse país vive nesse momento. Por exemplo, eu estou para ir para Goiânia sábado, acabei de saber que parece que vai ter uma parada geral, e não, já vou ter que esperar o que vai acontecer. Você lembra? O William, que jogou com o Thiago Silva, saiu corrido, cara, de insegurança. Saiu, exatamente. O próprio Cássio ia sair do Corinthians pelo insegurança, porque ameaçaram ele e a família dele. Aí voltaram atrás e tal, não sei o quê, porque ameaçaram a família dele. Mas assim, quem mora aqui no país já está adaptado a isso. Né? O Fred já está aqui há muito tempo e tal, não sei o quê. Os jogadores já estão há muito tempo agora. O que acontece? Esses jogadores que têm uma vida já resolvida, estabilizada, já moram lá há muitos anos, eles têm medo do que pode acontecer no país que está em transição política, uma série de coisas acontecendo num país que está instável ainda. O Brasil, para quem não sabe, ainda é uma coisa meio insegura para quem mora aqui. Então, esses caras que estão tendo algumas notícias, olha lá, cuidado. Para muitos até uma aventura, né? Uma aventura. O cara não vai largar um país na Europa, que já vive há quantos anos o Thiago Silva mora na Europa? Anos. Por quantos anos o Marcelo mora na Europa? Anos, com filho jogando na base do Real Madrid, cara. Então, assim, pensa você comigo, se você fosse o Marcelo, com filho, jogando na base do Real Madrid, estabilizado, multimilionário, tranquilo. Você vai se aventurar a vir jogar no Fluminense por mais amor que você tenha e vontade que você tenha. Você tem que pesar todos os prós e contras e escutar a sua esposa, escutar a sua família, ver o cenário político, social, econômico, segurança e ver se vale a pena. Se o amor falar mais alto, porque não é dinheiro, e mais uma vez, o dinheiro não está envolvido nisso, ele não é mais um garoto, não é um Gerson, por exemplo, que está querendo mais projeção e tal, e é mais coisa, é outro papo, entendeu? Então, assim, isso tudo influencia. Então, por exemplo, eu ia voltar para Goiânia sábado. Recebi uma mensagem que os postos de gasolina vão fechar, que vão fechar a estrada, que vão fechar isso. Eu preciso saber se isso vai acontecer. Eu preciso ver. Eu não sei. Então, eu preciso esperar o que vai acontecer, se isso realmente é fake news, se não é. Se for... Mas você imagina, eu estou no meio da estrada, paralisação de caminhão no meio da pista. Eu no meio da estrada, eu ficar 2 dias parado no meio do nada. Não, vou esperar até ver se isso procede ou não. Então, assim, você imagina para um jogador saber que está vindo para um país que tem esse tipo de coisa acontecendo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar ligado, né? A coisa está... a coisa não está tão... Depois que tudo se estabilizar, que o novo governo se estabilizar e tal, aí, quem sabe? Aí, só que o Thiago Silva realmente já é, e o Marcelo também. Então, vamos aguardar um pouco essas coisas. Eu não acredito, tá? Isso é uma opinião minha, mas vamos ver. A gente torce sempre, lembrando o pessoal de casa, que você não quer que volte? Não é isso. A gente está falando a realidade, que a gente pensa aqui, e eu acho que não é o momento. Mas você não deixa a família... Thiago Silva, né? O Thiago Silva ainda está jogando muito, né? Eu não deixo família. Eu deixar a família na Europa? Você deixaria a tua esposa na Europa e vinha sozinho? Você vai largar a tua mulher sozinha lá na Europa? O Vilela falou que iria deixar, o Marcelo podia deixar a família dele lá na Espanha e vir para o Brasil ficar um ano e encerrar a carreira. Legal. Deixar a mulher lá e fica aqui. Legal. A mulher dele vai gostar para cacete. Ainda mais no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Olha que beleza. Sabe outra coisa também?
Ô, João, informação de bastidores, você que é de Goiânia aí, sabe muito de Goiânia. Cara, Não, conversando com um jogador de futebol, você sabe qual a cidade que é o novo Rio de Janeiro? Que o quê? Jogador de futebol que é o novo Rio de Janeiro. Todo jogador antigamente gostava de vir para o Rio de Janeiro por causa de noitada, de farra, não sei o que lá. Você sabe qual é a principal hoje? Que entre os boleiros, eles conversam. Ih, meu irmão, tem que ir para lá. Belo Horizonte, cara. Belo Horizonte. BH sempre foi bom, mas Goiânia também. Mas assim, Natan não tá vindo, não tá querendo voltar, né? Não sei, né, cara? Pode ter coisa aí também, né? Jogador de futebol, a gente adora Belo Horizonte, cara. Você sabe que Goiânia e Minas é muito parecido. Muito parecido. Sim. Dizem os goianos que os mineiros são os cansados que não conseguiram chegar até Goiânia. Entendeu? Para você ver, cara. O mulherio de Goiânia dizem que as mineiras são lindas, né? É porque o nego não sabe o que tem em Goiânia. Goiânia é uma coisa assim extraordinária, né? É verdade. O pessoal está falando desse governo. Não, eu estou falando aqui o seguinte, né? Eu espero que alguma coisa aconteça, porque o negócio do jeito que está, né, tá meio nisso. Né? Tá dizendo que o Ney mulher é porque você não foi em Goiânia. Vai lá me visitar, Ney, que eu te recebo, te levo nos pointzinhos lá, né? Tem um Vale Night aqui, e alguns já foram lá comigo, né? Deram uma volta, gostaram. Inclusive, teve eu saí do jogo lá do Vila Nova, rapaz. A Betano paga cerca de... Pode, fala aí, depois fala. Não, rapaz, teve uma coisa, né? Eu não ia beber, né, cara? No jogo contra o Vila Nova, eu cheguei lá, tal, não sei o quê, tava direitinho. Porra, mas no dia do jogo eu não aguentei, né, cara? Na hora do jogo eu acabei tomando uma cerveja lá no Serra Dourada, né? Fluminense e Vila Nova, né? Porra, eu não aguentei, porra. Todo mundo bebeu, eu vou beber uma cerveja e tal, não sei o quê. Só que foi uma semana, rapaz, que morreu de acidente uma filha de um coronel lá, tal, não sei o quê. Eu tomei uma cervejinha só. Porra, tinha blitz na cidade inteira, cara, inteira de lei seca, inteira. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Porra, aí, né, carro pra cacete saindo, aí o Vilela, porra, eu ia sair direto para um bar ali perto, não ia pegar blitz nenhum. O Vilela, porra, quando eu vejo, tá Vilela parado no carro, né? Eu ia ser o Uber do Vilela, né, porra? Vilela parado no carro, você pode perguntar ao Vilela. Porra, de repente... Aí eu falei, então, eu vou levar a Vilela, não dá. De repente eu levo, quando eu chego na porta do hotel do Vilela, uma cerca, eles botam uma cerca, tipo uma cerca sanfonada de plástico, e, porra, obrigando você a entrar na rua, que tem a lei seca, porra. Porra, quando eu olho aquela cerca sanfonada e do lado aquela Arrotan me esperando, eu vou direto na cerca, porra. Fui direto na cerca. Porra, o cara falou, não, é aqui, entra aqui. Eu com a blusa do Fluminense, aí tava mais 3 tricolores, que eu não vou citar o nome, tem gente muito conhecida, e o Vilela do meu lado, com a blusa do Fluminense. Aí, porra, eu abro a porta do carro, o Vilela sai. Aí o cara falou assim, tu é Uber? E eu calado, eu não falava nada, eu só olhava para frente. Aí o Vilela, não, ele é Uber. Inclusive, ele veio deixar, eu tô aqui no hotel aqui. E o Vilela saiu, e o cara aí já veio, porra, a policiada toda pra cima de mim, porra, aí eu, falei, fudeu, né, vou perder minha carteira. E aí eu saí, já o cara falou, não, pode passar de você. Aí eu já abriu a cerca para mim, eu já fui embora. Falei, puta que pariu. Gol do Cano, porra! Gol do Cano! Sufoco, hein? Pelo amor de Deus, eu só bebi 2 cervejinhas, cara. Mas hoje em dia com lei seca tá difícil. O pessoal perguntou aqui sobre... Cara, eu não bebi nada. Bebi 2 cervejas, cara. Eu ia ficar quase duas latinhas. Ah, merda. É isso, né, João? É isso. Mas você vê, né? Às vezes 2 latas de cerveja acaba com a tua carteira, com a tua coisa, não sei o quê. Ô, Johan, informação também aqui, ó. O pessoal perguntou quem era onde está o Peu no início do nosso bate-papo aqui. Ó. O Peu está no Marcílio Dias, tá? Ele estava na Tanzânia, agora está no Marcílio Dias. Ali perto do Lins? No hospital, não, pô. Tá Marcílio Dias, Santa Catarina, né, cara? Nossa, tá bem pra caramba. O famoso Peu que jogou no Fluminense. Não. O Peu.
Não, foi pouco mesmo, pode ter certeza. Depois que começou, aí depois eu larguei o carro, peguei um Uber. Aí depois a gente ficou mais tranquilo. Aí eu não quis mais arriscar, né? Pô? Eu não quis mais arriscar. Larguei o carro num canto e peguei o Uber. E aí que sim, nós fomos para comemorar a nossa classificação da coisa. Da nossa classificação contra o Tigrão. E o engraçado lá em Goiânia, rapaz, tem uma coisa que é para a torcida saber: lá não entra gente com a blusa do Vila Nova, nem do Goiás e nem do Atlético Goianiense em bar. Só para vocês terem uma ideia na rivalidade que é dentro de. Você não entra. A rivalidade lá é muito grande, né? Vila Nova e Goiás lá é fortíssimo. Dia de jogo, muita briga, você não entra. Você não entra. Aqui você entra, você vê jogo, lá você não entra. Essa história do Vilela, e o Vilela que me salvou, tá? Se não fosse o Vilela com aquela presença de espírito de falar, não, é Uber e tal. E detalhe, tu já viu o Uber com a camisa do Fluminense e atrás todo mundo com a camisa do Fluminense? Ou seja, pô. Acho que ele liberou, gostou de você, olhou para você, gostou de você. E falou assim: esse cara é um cara de gente boa, eu não mereço. Eu também tô achando. Graças a Deus. Meu Deus. Johan, ele devia ser do Goiás. Deveria ser do Goiás. Johan, te agradecer aí, meu parceiro, tamo junto. Tô indo nessa também agora. Queria agradecer também. Obrigado. E lembrar o pessoal de casa. Lembrar o pessoal de casa aqui, a gente vai depois passar aqui para você também. Já fazer uma live lá no canal Resenha de Primeira. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que está aqui no canal de Johan, no canal Resenha de Primeira. A gente vai explicar lá o mecanismo de solidariedade, explicar os jogadores aí que o Fluminense vem faturando. O Fluminense ganhou mais de 26 milhões de 2019 até aqui, só através do mecanismo, com Gerson, com Wendel, com Pedro. A gente vai explicar lá no canal, sempre trazendo novidades, furos aí de reportagem aí, que a gente vem sempre trazendo aí os bastidores do Fluminense e de outros clubes também. Mandar um grande abraço para o pessoal de casa, feliz 2023 para todos, né? E tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, terminar como termino sempre, sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina e eu tenho amor ao tricolor. Obrigado a todos aqueles que viram e todos aqueles que ainda vão ver essa live, né? Porque a gente fez live simultânea com vários outros. Se inscrevam no canal Resenha de Primeira, dá uma moral, fala aquele negócio da mão safadinha. É uma mão com carinho para clicar no botão de inscrição e a outra mais safadinha para dar like. Deem like, pessoal. Você que está assistindo aí também essa live mais tarde, está aí na madrugada, aí, está com insônia, dá essa moral para a gente aí. Canal Resenha de Primeira e canal do Johan. Valeu, galera. Obrigado, tamo junto. Amanhã tem mais live, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto. E canal 32.400 pessoas. Muito obrigado. Bel, você está aparecendo aí no espelho. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.